agradecer ao convite, né? Agradecer tanto ao Vira quanto ao Vando, né? Que conheço de longa data e que sei que é, sempre tiveram também esse amor, essa dedicação ao jogo de basquete, né? E conseguem, às vezes, quase sempre concentrar pessoas muito importantes aqui dentro do cenário, pessoas que lutam, pessoas que estão dispostas a não deixar o basquete brasileiro ficar em segundo plano, né? Não é bom para a gente que vivenciou coisas super importantes dentro do basquete. Relembrando, eu tive uma conversa com o Bial na semana passada, e a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre o que a gente tinha no Rio de Janeiro, do que a gente tinha em São Paulo, dos jogos que existiam, da qualidade dos jogadores técnicos, dos árbitros, né? E a gente está tentando resgatar isso e tenho certeza, espero ainda conseguir ver isso aí. Tá? Então, o agradecimento e sempre que tiver a possibilidade, eu adoro essas situações, até porque dá oportunidade a todos, né? Tanto aos árbitros quanto aos técnicos e jogadores que se fazem presente nesse tipo de conversa, né? Que é uma grande conversa, apesar da gente fazer uma apresentação, ela é uma grande conversa, né? Em que cada um pode falar das suas opiniões, seus anseios, né? Suas dúvidas, né? E dizer que o basquete é um jogo muito complexo, né? Apesar da gente falar que de alterações, de mudanças, a FIBA vem antigamente, no tempo que eu comecei a jogar e no tempo que eu comecei a apitar, a Federação Internacional ela modificava as suas regras. Normalmente era sempre depois dos campeonatos mundiais, né? Que a gente fazia isso de 4 em 4 anos. Hoje, até pelo interesse do jogo, pela atratividade que o jogo de basquete traz, e por todo o movimento atlético, de intensidade, de tudo que melhora com uma velocidade muito grande, né? Ela passou a alterar as regras de forma indistinta, né? Quando dá na cabeça, eles vão lá e alteram as regras. É claro que um campeonato iniciado, ele não modifica suas regras no meio. Se você inicia um campeonato, você vai com aquela regra anterior até o final dele, né? E deixa para utilizar essas alterações na regra subsequente. Normalmente, se faz, às vezes, um alarde de muitas modificações, mas, normalmente, elas são esclarecimentos, são terminologias que foram mal interpretadas, situações que foram colocadas dentro da regra e foram retiradas imediatamente porque não deram certo. A gente tem exemplos aí de situações que muita gente nem vê passar pelo livro de regra, porque eles colocam numa semana, 15 dias depois não está mais. Aí tem gente que Não, às não vezes vem sabe falar onde tinha o comigo, carregador, né? Eu vem sei que falar ali comigo assim, Reinaldo, pô, mas tal coisa tá tem. na regra? Eu falo, não esteve, né? Esteve há 15 dias atrás, mas eles viram que era um absurdo e acabaram tirando. O que rege hoje o jogo de basquete mesmo não é nem o livro de regras. O livro de regras ele é um norteador, né? Ele é um livro de definições, de conceitos, né? O que rege a regra do basquete hoje é o livro de interpretações, que é o segundo livro, está disponível no site da FIBA, está disponível no site da Confederação Brasileira. Esse sim é que rege, porque é a teoria na prática. Eu pego tudo que acontece dentro de um jogo, coloco ali como situações reais que acontecem e como elas são decididas. Então, esse é o livro importante. Tanto para vocês terem uma ideia, o livro de casos da NBA, e acredito eu, o livro de casos do Universitário Americano também seja imenso, né? Porque ele consegue contemplar quase tudo que acontece dentro do jogo. Então, isso é o que acontece normalmente, são esclarecimentos. São situações que, às vezes, ficaram meio obscuras para técnicos, jogadores e até para a própria arbitragem, que a Federação Internacional ela acaba modificando o texto, aglutinando algumas situações, o jogo é dinâmico. Então, por isso, muita gente não acha justo se modificar a regra com tanta. Porque as pessoas acabam não aprendendo, ou então isso envolve, às vezes, também a cabeça das crianças. Eu até entendo isso, sabe? Mas a regra ela é feita é, para todos. Em situações de categorias de base, principalmente as mais tenras ali, sub-12, sub-13, elas podem ser adaptadas e vão ser adaptadas como? De acordo com o interesse de cada um.
É isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Não ter a competitividade, talvez, que um jogo de basquete nas categorias mais altas tenham, em relação às categorias de base mais tenras ali, sub-12, pessoas que estão iniciando o jogo, tem exemplos excelentes em países do mundo aí de alterações da regra, porque é permitido às equipes, aos órgãos que gerenciam aí as competições, fazer pequenas alterações, como tempo de jogo, uma permissividade maior com o tempo, né? Não ter 24 segundos a quadra inteira, o placar do jogo ser apagado quando se passa de um tal resultado, para que tenha atratividade, porque a criança tem que gostar do jogo e não odiar ele na primeira vez que participa de um evento, né? Então, isso tudo é para a gente tentar repensar o que é. Mas as regras, elas estão aí para nortear o trabalho, estão aí para nortear o trabalho de todos nós, né? E as pequenas modificações que a gente teve agora nessa última alteração, elas que entrarão em vigor a partir de 1º de outubro de 2024, na grande parte, a gente vai ver que o mais importante dessa modificação é uma modificação de filosofia, é uma modificação de ética, de código de conduta entre todos aqueles que participam do jogo. Essa é a parte mais importante. E que foi criada, eu vou falar isso durante a apresentação, mas já dando uma adiantada, e que foi resultado de um jogo, né, no pré-olímpico no Pará, e resultado de vários jogos que ocorrem diariamente pelo Brasil e pelo mundo, que são problemas éticos, problemas de auxílio, de ajuda, em que todos nós que participamos do jogo devíamos ter um código de conduta para que essas coisas não acontecessem. Tá? Mas a gente vai entrar ali na apresentação e dentro da apresentação a gente comenta sobre isso. Tá? E após o final da apresentação, a gente abre ali para as pessoas que quiserem abrir o microfone, né, Bira? Que alguém queira fazer alguma pergunta aí. Eu quero dizer para vocês que a gente tem todo o tempo do mundo. Eu já fiquei nesse programa até muito tarde. Legal. Estão todos vendo, né, a apresentação. Ela é uma apresentação sucinta, tá, gente? Ela não é muito carregada. A gente vai falar sobre todos os aspectos que foram esclarecidos e modificados, alguns deles a razão que a própria FIBA dá para que isso ocorra, né? Para que, normalmente, quando a FIBA faz modificações no jogo, é porque houve uma concentração de discussão entre associações de treinadores europeus, americanos. Infelizmente, a gente não participa diretamente ainda disso. E várias pessoas ligadas tanto ao basquete universitário americano e que dão as suas opiniões sobre aquilo que possa melhorar o jogo de basquete. Então, primeiro um sumário das modificações, eles foram divididos em duas categorias, né, de modificações. As principais e as secundárias. As principais, a primeira delas é em relação à reposição, que nós vamos ver uma outra possibilidade de reposição naqueles 2 minutos finais do jogo, quando o técnico decide, enquanto ele está na sua quadra de defesa, se ele quer ir para a quadra de ataque ou se ele resolve ficar na quadra de defesa, como é que isso funciona, como é que isso vai funcionar daqui para frente. Tá? A outra, que é uma situação que a própria FIBA ela julgava anteriormente que não deveria acontecer nunca num jogo de basquete. Mas porque existe tanta gente trabalhando, tanta gente participando do jogo, né? A gente vê ali durante um jogo de basquete, nós temos ali no mínimo, né, ali 3 oficiais de mesa, 2 ou 3 árbitros, 12 jogadores de cada lado e mais os membros de equipe que acompanham. E certas situações eram consideradas, somente 4 situações que eram consideradas como erros corrigíveis. E tinha um tempo em que se podia corrigir esse erro. Foram modificados os erros, quer dizer, ampliou-se o número de erros que podem ser corrigidos durante o jogo e aumentou-se também a janela de correção desses erros. É isso que a gente vai ver aí nesse artigo 44, que era um artigo esquecido.
porque pouco ocorria, e quando ocorria, as pessoas não conseguiam entender, ou então achavam que era um absurdo, mas pelos acontecimentos dos últimos anos aí, com tanta televisão e com tanta transmissão de jogo. Hoje você pega um jogo de sub-12 no interior do Brasil que é transmitido. Então, tem-se a possibilidade de se observar muitos erros que a gente não observava talvez anteriormente. Tem um apêndice, correção no apêndice, que fala do sistema de repetição instantânea, muita gente conhece como IRS, né? E também do desafio do teste principal, que muitos conhecem como o HCC, que é o Head Coach Challenge, né? Que também, por ter se mudado o artigo 44, aí tiveram que também fazer algumas modificações dentro desse apêndice. Outra também é uma interpretação diferenciada, que já foi tentada em regras anteriores, agora novamente eles voltam com essa interpretação sobre a falta e a simulação, o fake, né? Ou para alguns flop, mas dentro da regra da FIBA utiliza-se o termo fake. Essas são as mudanças principais. E as mudanças secundárias, em que eu considero essa responsabilidade dos participantes a principal, apesar de eles serem colocados nas secundárias, é a principal, não é a principal modificação, mas é o principal alerta para que todos os envolvidos no jogo tenham uma visão diferente de como se relacionar com o jogo, se relacionar com tudo que acontece dentro do jogo. Equipamento, a gente vai ver que a introdução de um novo equipamento durante o jogo, né? Um esclarecimento sobre a interferência, a gente vai falar sobre o artigo 31, que é a tendência de sexta interferência, houve um esclarecimento do texto, né? Uma nova redação para poder se esclarecer o artigo 31 de interferência, o limite de faltas de um jogador e de todos os envolvidos no jogo, que são game disqualification, né, ou desqualificados, o game disqualification é uma situação em que a pessoa, o técnico ou o jogador é desqualificado daquele jogo por acúmulo de faltas, né? A gente vai relembrar isso aí. O apontador e o assistente apontador, no nosso caso, a gente não tem o assistente apontador, mas cria-se alguns deveres a mais para ele, principalmente como há correções na súmula, isso é de responsabilidade do apontador. Um sinal oficial é introduzido na regra, apesar de os árbitros já utilizarem esse sinal há muito tempo, mas não era um sinal oficial, hoje entra como um sinal oficial das regras do jogo. O procedimento de protesto, que por agora também ter se corrigido, o artigo 44 do erro corrigível gera uma modificação no apêndice C de procedimento de protesto. Classificação das equipes, que essa também é bem secundária para nós, ela acaba não interessando diretamente, mas como está dentro das alterações, a gente vai citar, né? E esses são os tópicos que nós vamos falar sobre eles hoje. O primeiro deles, que eu falei, que é dos secundários, que para mim acaba sendo o mais importante de todos eles, né, é em relação à responsabilidade dos participantes. A FIBA ela acabou colocando, por eventos que ocorreram em vários jogos, principalmente até um evento ocorrido em Belém do Pará, né, em que houve um erro de uma pontuação na súmula, né, e que isso gerou uma comoção, porque tinha um ponto a mais para a equipe da Austrália, e por que que isso não foi corrigido. Então, gerou uma certa insatisfação da própria Federação Internacional em relação ao comportamento de todas as pessoas, não só daquele que estava sofrendo um prejuízo, mas daquele que estava sofrendo um lucro também. Então, o que normalmente a gente acaba só reclamando daquilo que nos prejudica, mas quando está prejudicando talvez o adversário, a gente fica em silêncio. Isso é um grande problema ético, que a gente não sabe como a federação vai resolver isso, se vai resolver, se as pessoas vão realmente melhorar nesse campo. Esse é que é um grande problema. Então, ele diz que todos os participantes do jogo, oficiais de mesa, delegados ou representantes, comissários, todos os membros da equipe com direito a jogar, devem desempenhar um papel positivo no bom andamento do jogo. E sempre se espera que o façam.
sempre demonstraram um comportamento ético. Se dão conta que algo que não está correto, um erro corrigível nas anotações que envolvem o resultado, as faltas, os tempos debitados, né? Assim como as operações da cronometragem e do relógio de arremesso, se espera que notifiquem os árbitros imediatamente para garantir e facilitar que o erro seja corrigido de acordo com essas regras. Então, se espera muito que todos contribuam para um bom andamento do jogo, e não simplesmente quem está sendo prejudicado. Todos aqueles que estão envolvidos no jogo devem, no momento que tiver alguma coisa errada, que não foi visto pela equipe de arbitragem, coisa errada dentro desses princípios, tá, gente? Coisa errada de não apitou uma falta ou deixou de dar outra falta, isso é coisa do jogo, é coisa da interpretação. Agora, se foi sinalizado um número errado de um jogador que cometeu uma falta, se foi dado um tempo debitado para uma equipe e não foi computado, se uma equipe fez um ponto e apareceu 2, ou se fez ou não fez e apareceu 3, ou fez 3 e não apareceu nenhum. Isso cabe a todos os envolvidos no jogo, eticamente, participar. Então, quando um erro que pode ser resolvido, todos devem ajudar a identificar o erro para que ele possa ser corrigido. Espero que melhore. A gente sabe que muita gente não vai melhorar, mas isso é um alerta para que a gente entenda que, para melhorar o jogo, tem que ver uma melhora de todo mundo, não é só da arbitragem, não. Tem que ver uma melhora de todo o ecossistema que está envolvido com o jogo de basquete, né? Então, a gente tem que ver as alterações ali no artigo de erro corrigível, a gente vai ver um pouquinho disso adiante. Em relação ao artigo 17, reposição, né? Como eu falei, a reposição nos 2 últimos minutos após um tempo debitado, né, foi acrescentada na quadra mais 2 linhas de reposição. A linha de reposição, gente, é aquela linha que fica, pela regra antiga, né, do lado oposto da mesa de controle, mais ou menos na altura da linha de 3 pontos. É ali que são feitas as reposições de falta antidesportiva, falta desqualificante, elas são feitas ali. E nos 2 últimos minutos do jogo, ou do último quarto, ou das prorrogações, existe a possibilidade do técnico decidir, caso ele esteja na sua quadra de defesa após um tempo debitado, se ele vai querer permanecer na quadra de defesa ou se ele vai querer sair na quadra de ataque. Então, agora se determinou coisas diferentes em relação a isso. Após um tempo debitado restando 2 minutos ou menos em cada prorrogação, o técnico pode decidir reiniciar o jogo com a reposição na quadra de ataque, naquela linha de reposição, em vez de uma reposição na quadra de defesa. Se a reposição na quadra de defesa for após uma cesta válida, vamos dizer que a equipe sofreu uma cesta e pediu um tempo. Se ela sofreu uma cesta e pediu um tempo, ela, ao retornar, ela vai ter a opção. Ela tinha a opção de ir para a linha de reposição do lado oposto da mesa de controle. Agora dá a possibilidade ao técnico de também ir para o lado da mesa de controle. Então, vai aparecer uma nova marca de linha de reposição, que será também do lado da mesa de controle. Então, se for depois de sexta, ele tem o direito de optar também, caso ele queira ir, por opção, ir para a quadra de ataque, se ele quer repor do lado da mesa de controle ou se ele quer repor do lado oposto da mesa de controle. Caso esse pedido de tempo seja após uma violação ou falta, aí já muda de figura. Se ele pediu, se a reposição após uma falta ou uma violação deve ser do mesmo lado da quadra designado para a reposição na quadra de defesa. Então, vamos dizer que se essa falta ou violação tivesse a sua reposição na quadra de defesa do lado da mesa de controle, a reposição no ataque terá que ser do lado da mesa de controle. Se essa falta ou violação for do lado oposto da mesa de controle, ao retornar do tempo, a equipe tem o direito, terá que repor essa bola na linha de reposição do lado oposto da mesa de controle. Caso resolva repor na quadra de defesa, ela terá o tempo que lhe resta no relógio de arremesso. Caso ele vá para a quadra de ataque, se ele tiver mais do que 24 segundos, ele terá somente 14 segundos. Se ele tiver
menos de 14 segundos, ele terá menos de 14 segundos no ataque. Então, sempre eu levo para o ataque o que eu tenho. Se for mais de 24, eu levo só 14 para a quadra de ataque. A outra situação que também foi, essa foi um esclarecimento, é em relação à tendência de cesta e interferência. Tendência de cesta, gente, é toda a situação em que um jogador toca na bola ilegalmente, toca a bola, no movimento, numa posição ilegal. Quer dizer, quando a bola está na sua trajetória descendente, ela já atingiu o seu ponto mais alto e ela está na sua trajetória descendente antes de tocar no aro, ou depois que ela toca na tabela e tem condição de entrar na cesta. Todas as situações ela tem que estar acima do nível do aro, ter condição de entrar na cesta e ser tocada por um jogador nessa trajetória até que ela toque o aro. Então, nessa trajetória a gente chama de tendência de cesta. A interferência é quando um jogador toca algo que não seja a bola. A única situação em que a bola é quando ele enfia a mão por dentro da cesta e toca na bola. Isso é uma interferência também. Mas é uma situação em que a bola não está vindo de fora do ar. Nas outras situações que a gente chama de interferência, é quando o jogador ele toca algo, rede, aro ou tabela, e faz com que a bola não entre na cesta. A gente tinha uma dificuldade de entendimento de todos, né, de que essa mudança ela é uma mudança editorial que fornece mais detalhes para aumentar a consistência na decisão dos árbitros quando um jogador agarra e faz a cesta vibrar. Essa ação, ela deve fazer que a bola dê um salto não natural ou mude de direção, fazendo com que a bola entre ou seja impedida de entrar na cesta. Tocar na cesta, tocar no aro ou tocar na tabela e não modificar em nada a trajetória da bola, não fazer com que a bola tenha um sobressalto antinatural, não faça com que ela entre ou impeça que ela entre na cesta, é natural do jogo. Então, isso tira a interpretação do árbitro, porque você vai ver se a bola ressaltou anormalmente ou se ela entrou na cesta porque o jogador se pendurou no aro. Antes não, tocou na cesta, tem que valer. Tocou na rede, vale ponto. Tocou no aro, vale ponto. Tocou na tabela, vale ponto. Não, e não funciona dessa maneira. Tem que esse toque fazer com que a bola tenha um movimento não natural, ressalte não natural, ou ela entre por causa desse toque, ou ela não entre por causa desse toque. Então, é um esclarecimento para todos desse tipo de situação. Em relação ao limite de faltas, né, toda pessoa que é desclassificada, quer dizer, ela comete 5 faltas, ela tem, pela regra antiga, a regra atual, 30 segundos para ser substituído. Mas isso não englobava o jogador desqualificado e o jogador game desqualificado, né? O jogador desqualificado do jogo. Agora, ele também terá o tempo de 30 segundos para deixar a quadra de jogo. E, para facilitar a comunicação geral e reduzir a execução, após um jogador, um técnico ter sido game disqualification, até aparece agora essa nova plaquinha, né? A gente tinha uma plaquinha que era de 1 a 5 e agora vai ter uma plaquinha que vem escrito GD, indicando que essa pessoa, esse técnico, esse jogador, ele foi desqualificado por conjunto de faltas, né? Então, a definição de game disqualification é um jogador que comete 2 faltas técnicas, um jogador que comete 2 faltas antidesportivas, ou comete a combinação de faltas técnicas e antiesportivas. Comete uma antiesportiva e uma técnica, ou uma técnica e dentro do jogo ainda uma falta antidesportiva. Um técnico ele é desqualificado por game disqualification quando ele comete 2 faltas técnicas por comportamento pessoal dele, né? Quando ele é penalizado pelas faltas técnicas, o que a gente chama de falta do coach, né? A falta C, né? Ou a combinação de 3 faltas técnicas. Quando tem um B e depois um C, quando tem 3 Bs, quando tem um C, um B e um C. Quer dizer, a combinação dessas 3 faltas, né, que levam o técnico a ser desqualificado por game disqualification. Esclarecendo a diferença, né, o jogador e técnico que são desqualificados por falta desqualificante,
eles, além de deixarem a quadra de jogo, se confinarem no vestiário, ou se quiserem irem para fora vão para fora do ginásio, né? Mas eles, na próxima partida, eles têm um jogo de suspensão automática e provavelmente irão a julgamento com algum tipo de relatório, né? No caso do game disqualification, da pessoa que é desqualificado para aquele jogo, a penalidade para o jogo é a mesma. Ele tem que se confinar no vestiário ou deixar o ginásio de jogo e volta na próxima partida sem nenhuma sanção, não tendo nenhum tipo de relatório, só o relatório indicando. A própria súmula indica que, com a abertura de um campo ou com a colocação do GD dentro daqueles lacunas ali da falta do jogador, vai indicar que ele foi game disqualification, foi desqualificado daquele jogo, não tendo nenhuma sanção futura, desde que ele, ao ir embora, ele não promova outro tipo de problema, né? Então, vamos entrar no erro corrigível. O erro corrigível, gente, é um artigo da regra bastante, como eu falei, bastante esquecido, porque ele era limitado a 4 situações. Agora se ampliou para várias situações. Antes, se tinha um tempo para se resolver isso. Esse tempo agora ficou limitado somente aos 2 minutos, os 2 últimos minutos do quarto, né? A prorrogação e as prorrogações. Então, durante 38 minutos, vai se agir de uma forma diferente em caso de erro corrigível. Então, a razão disso ocorreram erros em competições FIBA, cestas fantasiosas que não existiram, né? Falta de pontos na súmula, execução incorreta de penalidades, etc., que deveriam ter sido corrigidos e não foram corrigidos, né? E isso gerou resultados diferentes do que deveriam ter sido, problemas de andamento da partida. Então, o novo texto da regra amplia o prazo para corrigir um erro e fornece com maior clareza sobre quais e quando e como, né, os erros devem ser corrigidos de maneira lógica. Antigamente, gente, quando acontecia um dos 4 erros, que vão estar na cor azul ali, na cor preta, esses 4 erros, eles tinham um tempo para ser corrigido. Quer dizer, quando ocorre o erro, a bola está morta e o cronômetro de jogo está parado. Teria o tempo até quando, né? Até, então, a bola ficaria viva novamente, a bola ficaria morta novamente, se ela ficasse viva novamente, já não poderia mais corrigir o erro. Então, tinha um lapso pequeno de tempo para que se corrigisse o erro. Agora, não. Agora, os erros de uma certa categoria, eles podem ser corrigidos durante 38 minutos a qualquer momento, a qualquer tempo do jogo. E, durante os 2 últimos minutos de jogo, vai continuar seguindo essa lógica desse pequeno lapso de tempo para que ocorram as correções. Então, os erros foram divididos em 2 categorias, categoria 1 e categoria 2. Os erros de categoria 1 são conceder lances livres não merecidos. O que é isso? É quando uma equipe não iria cobrar lances livres, a outra equipe não estava na penalidade de faltas por equipe, nem tampouco o jogador estava em ato de arremesso, e de repente você deu o lance livre para um jogador que não ia cobrar aquele lance livre. Ou as penalidades deveriam ter sido canceladas e não haveria cobrança de lances livres. Ou um jogador que cometeu uma falta com controle, em que uma equipe que faz falta com controle não tem direito a lances livres. Foi dado lances livres para esse jogador cobrar. Então, isso são os lances livres não merecidos. Isso já existia na outra regra. Não conceder lances livres merecidos é quando um jogador sofre uma falta, está na penalidade de faltas coletivas e é dada uma reposição para ele. E o jogo segue, como se nada tivesse acontecido. E ele tinha direito de cobrar aquele lance livre, porque a regra dá a ele o direito de cobrar o lance livre. Por que não foi cobrado esse lance livre? Porque está errado. Descoberto, deve ser corrigido. Permitir que jogador errado tente o lance livre. Isso acontece muito de jogadores que são muito semelhantes, ou o árbitro acha que aquele jogador marca a falta de um e, de repente, aparece outro lá para cobrar. Ninguém guardou o número do jogador que sofreu a falta. Aí, em vez do 8, aparece o 9. E ninguém vê. Então, você permitiu que um jogador errado cobrasse um lance livre que não era ele que tinha que cobrar. O lance é merecido, mas não é ele que tinha que cobrar. Direcionar um jogador errado, essa é nova,
é direcionar um jogador errado para a cobrança do lance livre. Quer dizer, a falta não foi nesse jogador, o árbitro, na cabeça dele, foi naquele jogador e ele manda que seja o 9 que vai cobrar, e não é ele que vai cobrar. É semelhante ao de cima. Só que o de cima aparece um jogador para cobrar o lance livre. O de baixo, o próprio árbitro comanda um jogador para cobrar o lance livre. Ele chega, não é você número 8, e era o 8. Fala, não, vai ser o 9 que vai cobrar. E se vê, talvez no recurso do vídeo ou consultando seus companheiros, de que aquele jogador não tinha nada a ver com a cobrança desse lance livre. Conceder ou cancelar pontos erroneamente. Validar ponto que não existiu ou cancelar ponto que era legítimo, sabe? Isso também já estava na regra antiga, mas essa era uma dúvida terrível. Mas dentro daquele espaço ali, como é que vai corrigir? Até no advento do IRS, né, você pode ver, né, se a cesta foi de 2 ou de 3 pontos, mas você não está cancelando nem colocando ponto, você está vendo a realidade do ponto. Nesse caso, você concedeu ponto que não existiu ou cancelou ponto que existiu. Relatar uma falta de... Essas são situações, essas que estão em laranja, são situações que não eram, que não existiam, que era relatar uma falta de jogador, técnico ou equipe errada. Então, a falta não era daquele jogador, a falta não era daquele técnico, a falta não era daquela equipe e aparece lá para aquela equipe. Quer dizer, são situações que também entram dentro das categorias de erro corrigível. Os erros de pontuação incluindo deixar de registrar ou registrar pontos erroneamente, deixar de registrar ou registrar uma falta sobre um jogador técnico ou equipe errada, deixar de registrar ou registrar um tempo debitado por uma equipe errada. Um time pediu tempo e foi marcado na súmula por outra equipe. Aí, na hora que a outra equipe vai solicitar um tempo, não tem mais tempo. Quer dizer, como é que se corrige isso, né? Erros no cronômetro, incluindo mau funcionamento ou erros ao iniciar ou parar o cronômetro de jogo corretamente ou definir o tempo correto no cronômetro de jogo. Então, todas essas situações são erros corrigíveis. E como que eu vou corrigir? Quando eu vou poder corrigir esses erros durante o jogo agora, né? Então, e os erros, esses são todos erros de categoria 1. E os erros de categoria 2 são os erros no relógio de arremesso, incluindo mau funcionamento ao iniciar o relógio, jogo corretamente, o relógio de arremesso. Prestando curso, já falei, eu não... Não. Mau funcionamento ao parar o relógio de arremesso corretamente e erro na definição do tempo correto no relógio de arremesso. Então, existem situações em que houve o mau funcionamento do relógio, mas ao se tentar corrigir, não se coloca o tempo correto que deveria ter no relógio de 24 segundos, no relógio de arremesso. Então, isso gera um problema muito grande para o jogo. As regras novas. Então, tá. Qual é a janela de correção para todos os erros corrigíveis dentro da categoria 1? Os primeiros 38 minutos eles vão funcionar da seguinte maneira. Ocorre o erro de categoria 1. Durante todo o primeiro quarto eu posso corrigir, a qualquer momento. Mesmo que ele tenha ocorrido lá no primeiro minuto. E mesmo que ele tenha ocorrido no primeiro minuto do jogo, eu posso corrigir ele no segundo quarto, no terceiro quarto. Agora, no quarto quarto, eu posso corrigir aquele erro que aconteceu lá no começo do jogo, até que o cronômetro de jogo mostre 2.01. Se mostrou 2.0, eu não posso mais corrigir um erro que foi cometido lá atrás. Porque aí eu entro numa outra possibilidade, que é daquele espaço de tempo pequeno que eu tenho para corrigir, que será feito dentro desses 2 minutos finais do último quarto de jogo. Qual é a janela de correção? Até restar 2.1 minutos no quarto quarto, incluindo todos os intervalos, tá, gente? Incluindo aqueles intervalos de 2 minutos entre o primeiro e o segundo quarto, intervalo de 15 minutos entre o segundo e o terceiro quarto, intervalo entre o terceiro e o quarto quarto. Eu posso corrigir os erros até esse momento. Então, eu tenho 38 minutos para corrigir uma coisa que aconteceu lá na frente, que pode ser descoberta. Alguém dentro desses participantes aí pode dizer, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Temos que resolver esse problema. Nos últimos 2 minutos do quarto quarto, mais as prorrogações,
aí já fica diferente a correção de todos da categoria 1. Então, ocorre um erro de categoria 1, eu posso corrigir nos últimos 2 minutos do quarto e em toda a prorrogação. Então, se acontece um erro faltando 1 minuto e 58, aí eu posso corrigir, mas aí eu tenho que estar dentro da janela de correção. Qual será a janela de correção? Até a próxima paralisação do jogo. Então, paralisou o jogo, eu tenho que corrigir. Porque se a bola ficar viva novamente, eu não vou poder corrigir. Então, está aqui. Se o erro ocorrer antes do cronômetro de jogo mostrar 2 minutos ou menos no quarto, mas os árbitros paralisarem o jogo pela primeira vez com menos de 2 minutos restantes no cronômetro de jogo, o erro deverá ser corrigido antes da bola ficar viva novamente. Se a bola ficar viva novamente, aí é que a gente tem que ter o conhecimento da bola ficar viva. A bola fica viva quando a bola está à disposição de um jogador para cobrar o lance livre, ou quando ela está à disposição de um jogador para fazer a reposição. Então, aconteceu o erro, bola morta. A bola ficou viva. O jogo recomeçou. Bola ficou morta. Se ela ficar viva novamente, não posso mais corrigir o erro. Então, é um cuidado que, nesses 2 minutos finais do quarto e durante a prorrogação, tem que ter agilidade na correção do erro, porque se não corrigir dentro desse espaço de tempo, não corrige mais. Erros de categoria 2, que são aqueles que são do relógio de arremesso, podem ser corrigidos a qualquer momento do jogo, durante o jogo. A janela de correção é durante o mesmo período de relógio em que o erro ocorreu. Então, os erros de categoria 2, eles podem ser corrigidos a qualquer momento do jogo, mas tem que ser no mesmo período de cronômetro que ocorreu o erro. Então, vamos dizer que houve um erro no relógio de 24. Foi parado o jogo, eu tenho que corrigir esse cronômetro antes que a bola fique viva novamente. Então, não é mais corrigível após uma mudança de posse de bola viva após o erro. Então, se a bola era do Flamengo, vamos dizer, e a bola mudou de posse de bola para a equipe do Vasco, já não pode mais corrigir o erro. A equipe com controle marca uma cesta, não pode mais corrigir o erro. E se a bola fica morta quando soa o cronômetro, a bola fica morta quando o cronômetro de jogo soa para o final do jogo, também não pode mais corrigir o cronômetro. Apesar de que tem situações que, mesmo ao final do jogo, podem ser desafiadas, nessas situações, para a correção, não pode mais ocorrer. O apontador e o assistente de apontador, quais são os deveres dele agora? Em caso de erro, fornece uma nova redação para esclarecer a habilidade e o procedimento do apontador para corrigir um erro na súmula de jogo. A súmula pode ser corrigida. Hoje se pede que a súmula, no caso da súmula eletrônica, não, mas a FIBA continua utilizando as súmulas de papel. A súmula de papel ela pode ter pequenas rasuras, exatamente para corrigir esses pequenos erros. É claro que não vai errar o jogo inteiro e vai transformar aquele documento num papel de pão, mas pequenos erros podem e devem ser corrigidos. E o apontador vai marcar um pontinho, o árbitro, no momento, ele vai corrigir aquilo ali e vai dar uma rúbrica imediata dizendo que aquela situação foi corrigida, né? A nova redação é consistente com as alterações do artigo 44, erros corrigidos. Sempre que for corrigir, o apontador deve consultar o árbitro principal, né, o CRUTIF, e corrigir os erros na súmula de jogo quando o erro for identificado dentro daqueles limites definidos no artigo 44. Se já tiver passado o limite de tempo, esse erro não vai poder mais ser corrigido. Se o erro não for corrigido dentro dos limites definidos no artigo 44, o erro já não poderá ser mais corrigido. Então, uma situação aconteceu lá no começo do jogo e entrou nos 2 últimos minutos do jogo. Não pode mais corrigir, mesmo que tenha sido descoberto. Um sinal que agora entra na regra é o sinal que se chama de pass-off, né? Que é quando um jogador ele entra no ato de arremesso e sofre uma falta, e ele, ao invés de parar ou prosseguir no ato de arremesso, ele resolve passar a bola
para um companheiro ou passar a bola, se livrar da bola que não seja indo para a cesta. Essa situação identifica, né, que o jogador ele renunciou ao direito de estar no ato de arremesso. Ele cobrará lances livres caso a equipe adversária esteja na penalidade de faltas. Mas, por estar em ato de arremesso, ele não tem direito de cobrança de lances livres. Então, entra esse gesto, que é após uma falta, o árbitro diz que o jogador passou a bola. Isso já se faz há anos, né? Há anos, o árbitro, quando identifica que o jogador passou a bola, ele faz esse gesto, só que agora se incorporou a uma situação oficial, né? Então, um novo protocolo após a marcação da falta para a jogada de ato de arremesso, né? Então, o árbitro dá a falta, né? Ou identifica que são 2 pontos, ou identifica que foi no chão, que o jogador não estava no ato de arremesso, que é uma definição do árbitro quando a jogada é muito entre uma jogada e outra, entre estar em ato de arremesso e não estar em ato de arremesso. O árbitro deve identificar e sinalizar imediatamente que 2 lances livres serão cobrados ou que a falta foi feita ainda no jogador antes de iniciar o ato de arremesso. E caso ele tenha iniciado o ato de arremesso e resolva passar a bola, aí ele sim vai fazer esse gesto dizendo que o jogador não quis mais estar em ato de arremesso e resolveu passar essa bola. Procedimentos do protesto. O protesto, gente, é uma situação em que a regra ela dá 3 possibilidades de se protestar um jogo. E o capitão da equipe, né, ele assina aquela lacuna na súmula de jogo que está lá escrito a assinatura do capitão em caso de protesto. Só existe, na regra, 3 situações, sendo que agora se fez uma nova redação para esclarecer os erros nas operações de pontuação, cronometragem ou relógio de arremesso, que só podem ser objeto de protesto quando, nessa situação que é a primeira, os árbitros foram autorizados a corrigir o erro conforme previsto nas regras. Teve acesso a provas verificáveis quando o erro ainda era corrigível e os árbitros não conseguiram corrigir o erro. Se isso acontecer, aí sim tem-se possibilidade de entrar no protesto nesse primeiro requisito para um protesto, que é erro na correção de operações da mesa de controle em relação à súmula, cronometragem e relógio de arremesso. Entender que não vale, a nova redação se conexa ao artigo 1.2, responsabilidade dos participantes, né? A expansão das regras do sistema de repetição instantânea, porque com essa quantidade de erros agora que pode ser verificada, o sistema de repetição instantânea, o IRS, pode ser utilizado também para verificar esses erros, né? Para incluir o uso para verificar um erro corrigível. E entender que evidências verificáveis são limitados a vídeos oficiais da transmissão do jogo, não ao vídeo da equipe ou do espectador. Não vai descer a velhinha da arquibancada com o celular lá e tentar usar aquilo como prova. Não. A prova é, se houver uma transmissão oficial, essa transmissão oficial pode ser utilizada. Transmissões paralelas de equipes ou de espectadores não podem ser utilizadas. Outras 2 situações que podem ser usadas como protesto, gente, uma é cancelamento ou início ou concessão de um jogo que não tinha condição de começar, ou um jogo que foi cancelado, mas tinha condições de ser iniciado. Isso aí pode gerar um erro, um protesto, né? E a outra é que a gente chama de elegibilidade, né? Ilegibilidade é quando um jogador ou uma jogadora ela não está inscrita naquela competição, não tem idade para participar daquela competição, ou então tem algum problema na inscrição dela, que ela não pode participar daquela competição e está participando dela. Fora disso, não existe protesto no jogo de basquete. A gente vê muito, às vezes, treinadores querendo protestar um jogo porque ele não concordou com uma falta que foi marcada, ou a maneira como o árbitro se dirigiu a ele, ou porque achou que as marcações dele, dos árbitros, não condiziam aquilo que ele esperava da partida. Em relação a isso, continua não podendo se protestar um jogo. Se protesta por erro, por legalidade de participação de jogadores, ou por um erro de concessão de
se realizar ou não realizar um jogo quando tinha ou não tinha condições de ser realizado. Classificação das equipes e critérios adicionais de classificação para competições de seleções nacionais, né? A redação nova determina a classificação da competição quando uma decisão final não puder ser alcançada usando os critérios existentes no final da fase de grupo. Isso aí é quando existem competições de seleções nacionais, quando existe um monte de problemas, se usa o ranking da FIBA para definir as posições, né? Em todas as outras competições onde não existe a classificação FIBA, a classificação final será determinada por sorteio, né? Esse sim é a classificação final, gente, para início de uma competição, tá? Não é a classificação final da competição, eu vou decidir por sorteio, não. É a decisão. Se não tem um ranking, eu tenho que sortear para fazer o ranking, né? O sistema de repetição instantânea, ele passa a ser utilizado a qualquer momento, né? Dentro das situações de erro corrigível, quer dizer, o árbitro ele pode utilizar do sistema de repetição instantânea para corrigir qualquer um desses erros que foram listados aí no erro corrigível, né? E pode ser utilizado também para revisão de atos de violência. Ato de violência, gente, é toda a situação que foge à visão do árbitro, quer dizer, uma situação que não foi marcada, mas que ocorreu. O árbitro vai determinar se houve uma situação de jogo fora do lance de bola que não foi observado por nenhum dos árbitros, né? E ele vai identificar esse ato de violência e vai penalizar de acordo com as regras. E o desafio do técnico principal, o Head Coach Challenge, né? Ele entra agora na flexibilidade que existe nas substituições e tempos. Vocês sabem que o técnico e o substituto ele tem direito a desistir do tempo ou da substituição até que o cronometrista faça o sinal ou de tempo ou de substituição. Agora também, um técnico faz um pedido de revisão do challenge, né? E ele não quer mais. Ele, antes que o árbitro faça o sinal da revisão, ele pode dizer, não quero mais. Porque antes, quando era pedido o desafio, ele era irreversível. Eu pedia e pronto. Eu não posso mais desistir e vou lá ver. Porque às vezes o técnico pede o desafio e vem um jogador e fala, não, fui eu que toquei mesmo na bola. Não, eu não quero. Sabe? Antes que o árbitro faça o sinal do challenge. Caso ele faça o sinal, aí vai ter que funcionar igual é o pedido de tempo. Se eu pedir um tempo e não desistir, e foi dado o tempo pelo cronometrista, o tempo tem que ser realizado. Se eu pedir uma substituição e não desistir antes que o cronometrista faça o sinal da substituição, a substituição vai ter que ser realizada. Então, entra dentro dessa flexibilidade também do técnico de poder desafiar. E, para finalizar, uma nova interpretação de falta e simulação, o fake, né? Isso foi tentado há umas 2 regras atrás, né? De que pode haver dentro do mesmo período, quer dizer, pode ter uma falta ou violação e uma simulação de fake na mesma jogada. A simulação de fake pode ser do jogador que cometeu a falta ou do jogador que sofreu a falta. O que acontecia normalmente? Se você desse o fake, você não apitava a falta. Se você desse a falta, você não advertia o jogador por fake. Isso era uma coisa fechada. Agora não, agora existe a possibilidade de você advertir um jogador mesmo que ele tenha sofrido a falta. Existem casos, por exemplo, de que o jogador, isso eu vou dar um exemplo até do futebol. O jogador leva uma entrada, leva um contato na perna e bota a mão na cabeça. Foi falta? Foi. Mas ele está tentando, colocando a mão na cabeça, gerar toda uma comoção para todos os envolvidos no jogo, plateia, técnico e jogadores, de que ele foi agredido. E existem muitas situações dentro do jogo de, por exemplo, o jogador que vem driblando, ele vai e recebe um golpe no braço. Só que ele joga a cabeça para trás. Ele joga a cabeça para trás. Pô, ele leva um toque no braço e joga a cabeça para trás, é falta nele.
só que eu vou adverti-lo, vou dar uma advertência de fake para ele, que, por conseguinte, vira uma advertência para toda a equipe, né? A partir daquele momento, nenhum jogador daquela equipe poderá cometer a mesma, não terá uma segunda advertência de fake, receberá imediatamente uma falta técnica, tá? Então, para que o jogador não simule. O jogador, às vezes, recebe um contato faltoso e se atira. Hollywoodiano, sabe? Um jogador, às vezes, de 2 metros de altura, recebe um toquezinho de um jogador de 1,5 metro e vai parar na grade. Recebeu a falta? Recebeu. Só que não é a esse ponto. Essas situações, gente, depois eu estou ainda baixando uns vídeos, vou colocar à disposição de vocês. Nós temos, dentro dessa situação de fake, como das situações de erros corrigíveis, né? Pelo menos uns 8 ou 9 vídeos, que depois eu vou disponibilizar para o Bira, depois, se quiser colocar lá na página de vocês, né? que vai assim, ilustrar de forma prática, né? Todas essas situações que ocorrem no jogo. Tá? Então, o árbitro, nessa situação, ele marca a falta de B1 e faz uma advertência de simulação fake em A1 por jogar a cabeça para trás. Então, aí já adverte o jogador para que ele não tenha aquele tipo de simulação durante o jogo. É muito feio isso. Uma coisa que é interessante, a gente não vê, quase não vê, situações de simulação em jogos femininos. É impressionante. Você quase não vê marcações de fake ou flop em jogos femininos. Agora está acontecendo um pouquinho, mas normalmente não acontece. É uma coisa que acontece muito em jogos masculinos. Desde categorias muito tenras, né? Desde 13, 14 anos já estão simulando, o que é muito ruim para o jogo. O Vandinho, que está aqui, que não me deixa mentir, né? O americano ele odeia isso. Se tem uma coisa que ele não gosta, é de simulação. É jogador que simula uma coisa que não existiu. Porque isso é muito ruim para o jogo. Tá? Gente, então essas são as mudanças que a gente teve nessa, que vão entrar em ação aí nos campeonatos que serão iniciados a partir de 1º de outubro de 2024. Aqueles que já iniciaram vão continuar jogando dentro das suas próprias da regra atual, né, da última regra, que foi modificada em julho desse ano, foi modificada em maio, foi modificada em julho, mas normalmente foram mudanças de texto que não foram assim muito significativas para o jogo. Antes de começar, lembra que eu falei de coisas que duram pouco tempo, né? Teve na mudança de julho, teve uma mudança no mês de julho, em que ela criava uma situação que todo mundo no meio do basquete, da arbitragem principalmente, viu como muito problemática e absurda. E eu gostaria de falar sobre ela aqui em 5 minutinhos. Né? Tinha uma situação que é essa do ato de violência. Do ato de violência, o que acontece hoje? Vamos dizer que ocorre um ato de violência, tá lá, cai um jogador estendido lá no chão e ninguém viu. O árbitro, por conta própria, ele pode pedir o uso do IRS, mas vamos dizer que ele não pede o uso do IRS. O técnico pede um desafio que ele tem direito, dentro daquele tempo limite em que se pode visualizar esse ato de violência. O árbitro vai lá no vídeo e identifica que houve um ato de violência. Aí ele vai lá, essa falta ela vai pular na frente de tudo que aconteceu. Mesmo que tenham ocorrido outras faltas, né? Outras faltas, cestas, né? A falta vai pular lá para frente e vai ser cobrada como uma falta antiesportiva, sem nenhum jogador posicionado para rebote, aquele negócio todo. O jogador vai lá, cobra os 2 lances livres e o jogo retoma como se fosse uma falta antiesportiva. Só que o que eles colocaram na regra em julho? Que esse período em que ocorreu a falta antiesportiva até ser descoberta esse ato de violência, até ser descoberto esse ato de violência, tudo seria cancelado. Quer dizer, eu cancelava as faltas que tivessem acontecido, cancelava as cestas que tinham acontecido, retornava ao tempo. Quer dizer, correu quanto tempo? Correu 1 minuto? Vamos devolver 1 minuto e recomeçava o jogo. Só que eu posso desafiar quando o jogo acabou. Vamos dizer que o jogo acabou, eu poderia desafiar.
Aí o que ia acontecer? Imagina, o Flamengo ganhou de 81 a 80. Aí eu volto no tempo para ver se houve realmente um ato de violência. Tem um ato de violência. Anulo tudo. O Flamengo não ganhou. Dei 1 minuto a mais de jogo. Cancelei uma falta de um jogador que tinha cometido a sua 5ª falta para ele voltar. Olha o absurdo. Aí passou 5, 6 dias, mandaram um adendo para todas as federações nacionais, dizendo: ó, tá vendo aquilo lá que estava escrito? Esquece. Vai ser como era antes. Descobre a falta, cobra a falta, tudo que aconteceu valeu, sabe? Tudo segue da maneira que está e decide dentro da quadra de jogo. Então, para vocês verem que ocorrem erros também de percepção de quem escreve a regra, sabe? Então, tem muita gente que fala assim, pai, Naldo, mas pô, eu não concordo com o que está escrito na regra. Gente, eu também não concordo com um monte de coisa que está escrito na regra. E tenho certeza que muitos técnicos, muitos jogadores também não concordam. Só que nós somos executores, nós não somos criadores. Os criadores são eles. Nós executamos o que está escrito. Certo? Eu tenho a minha opinião formada sobre várias coisas que eu não concordo no jogo. Só que não posso, é só uma opinião. Como eu falo sempre, opinião cada um tem a sua, né? A gente tem que executar da forma como está escrito no livro de regra, algumas interpretativas, outras pontuais, e assim a gente segue com o jogo de basquete. Tá? Então, era isso que eu tinha aí para falar, gente. Se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, fique à vontade. Acho que a gente levou aí 1 hora, né, de cronômetro. Quem tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta, alguma Ok, Reinaldo. observação, né? Ok, Reinaldo, parabéns pela exposição. E agora a gente abre para perguntas, né? O critério aqui é levantar o braço, abrir o microfone, falar. O primeiro, Medalha já levantou ali. O Medalha vai fazer a primeira pergunta. Boa noite, Medalha. Pode abrir o microfone e falar, Medalha. Ok? Ok. Ok. Bom, em primeiro lugar, Reinaldo, parabéns, olha, parabéns mesmo. Você fez aí uma exposição muito didática, muito compreensível, sabe, de um assunto que é meio árido, mas você conseguiu interpretar como um profundo conhecedor aí desse tema, né? Como técnico ou ex-técnico, a gente tem que ter muita atenção nas mudanças de regra, porque elas interferem até no comportamento tático das equipes, a gente sabe disso. Mas eu não vejo nessas alterações coisa muito profunda sob o ponto de vista de alteração tática de jogo. Estou errado ou a coisa foi muito simples? Não, você está corretíssimo. A FIBA, infelizmente, ela se envolve muito pouco com esses. Talvez seja uma proteção, né? Como toda federação esportiva, né? Eles se protegem muito em relação a algumas modificações, né? De se modificar diretamente o jogo, né? Tem coisas na regra que tem 40 anos, que tem 30 anos. Sim, sim, sim. Ocorreu uma situação que não foi modificação, que gerou um burburinho terrível na regra, que foi entre aspas, né, passo zero, né, em que, na verdade, se você procurar no texto da regra, ele não existe. Ele foi simplesmente esclarecido um movimento, e ele foi ensinado de forma errada. E os jogadores continuam aplicando alguns, principalmente nas categorias de base, de forma errada. A gente não vê a aplicação desse, entre aspas, passo eu chamo mais de getter step, porque o americano é que realmente usa esse passo da pegada, né? E a gente não vê isso, a gente vê a Olimpíada inteira e não vê ninguém usando isso. A gente vê o Mundial inteiro e ninguém usando isso. Mas a gente vê uma equipe de sub-14 usando isso, porque foi ensinado de forma errada. Às vezes foi ensinado até de forma certa, mas foi aplicado de forma errada. Ok. Porque todas as pessoas que vêm me perguntam, eu falo, está lá escrito no livro de regra, é só você ler no livro de regra lá o que fala em relação a essa nova movimentação de um jogador, né, que recebe a bola em movimento ou quando ele finaliza um drible. O que ele pode fazer? Então, está ali escrito
E a gente vê hoje jogadores dando 4 passos, jogadores dando 3 passos. Em momento nenhum se diz que pode dar 3 passos, sabe? E isso foi muito ruim para o jogo. Tanto que a FIBA também não se manifesta muito em relação a isso. A gente espera, daqui para frente, modificações talvez que modifiquem mais o jogo. Mas isso aí, Medalha, você tem plena razão. Não tem nada que modifique o jogo. Ok. Parabéns mais uma vez, obrigado. E vou Obrigado. aguardar os vídeos, né? Vamos aguardar os vídeos. Acho que é Não, interessante. são vídeos interessantíssimos. Tá bom? Isso aí, e pode mandar, manda que eu coloco no grupo e distribuo para o pessoal. Vamos Isso, lá. eu estou só baixando eles, aí nessa semana mesmo eu já envio para você. Ok, ok, maravilha. Vamos lá, quem quer perguntar? Vivian? Eu quero. Então vamos, querida. Reinaldo, sabe o que eu queria saber? Teve um jogo que eu fiz o mês passado e que o árbitro falou, apesar que eu já falo isso para minhas meninas, quando a menina está arremessando, para não entrar com o pé embaixo. E ele falou que se fizesse isso no jogo, seria falta antidesportiva. É isso mesmo? Na verdade, hoje o jogador, quando ele está no ar, quando o jogador está no ar, é o momento mais vulnerável de um jogador, principalmente quando ele tá fazendo um arremesso. Sim. Nesse momento, a entrada de um jogador com o pé embaixo dele é muito perigoso. E uma falta normal jamais será marcada. Se houver um contato, será uma falta ou antiesportiva e a gente chega ao ponto de alguns casos de falta até desqualificante, porque causa um problema muito, muito grande para o arremessador. Todo jogador que está no ar está completamente vulnerável, porque ele não tem onde se agarrar. Tem uma coisa da regra, até nos Estados Unidos, até na NBA, tudo que às vezes as pessoas confundem, porque querem pegar a regra da NBA e colocar na regra FIBA, ou pegar a regra FIBA e colocar na NBA, e são jogos totalmente distintos. Né? Um jogo praticamente não tem quase nada a ver com o outro. Né? Eles são semelhantes, mas não são iguais. Ocorre muito, por exemplo, que na regra FIBA, se um jogador parte em direção à cesta e outro vai agarra ele por trás, é antidesportivo. Não tem jeito. Isso se enquadra em vários critérios da antiesportiva. Pode ser desprezo da bola, pode ser excesso de força, pode ser o último jogador, que é o C4, como pode ser o C3 também, que é parar a transição. Quer dizer, se enquadraria nos 4 critérios que uma falta vira antidesportiva. No caso do basquete americano, eles acham, em alguns momentos, que segurar é proteger. E realmente é verdade. Quando você segura, você protege. Você faz falta, só que você protege. É diferente de um jogador que está no ar e o cara coloca a mãozinha nas costas dele. Jogador em alta velocidade, indo em direção à cesta, vem o defensor, coloca a mão na cintura desse jogador, aonde é que ele vai se agarrar? A lugar nenhum. Ele vai se espatifar na tabela, ele vai se arrebentar no chão. Nesse caso, até para o americano, eles chamam de flagrante 2, que nossa, desqualificante, né? O jogador vai para a rua. No caso da primeira, seria para eles uma falta pessoal. E para a gente seria uma falta antiesportiva. Eu acho que talvez um dia. É porque o problema é que o basquete americano pensa de uma outra maneira. Agora é um pouco menos, porque tem jogadores de todas as nacionalidades lá jogando. Mas se a FIBA libera isso, você imagina um jogo latino entre Brasil e Argentina, em que um cara agarra o outro por trás e é só falta pessoal. Vai virar judô, né? O jogo vai virar judô. Né? Mas te respondendo, ele não errou, ele falou corretamente. O entrar com o pé embaixo é perigosíssimo para o jogador que está atacando. Não, eu falo isso para minhas meninas, eu falo para elas que elas não podem em cima colocar o pé. E é imprudência para o jogador defensivo também. É uma imprudência, porque quando ele coloca o pé embaixo do jogador, ele se coloca no risco de colocar a vida de um colega em risco. Então é preferível realmente que essa falta tenha uma intensidade maior. Não pode ser uma falta normal. Né? Mais duas. A outra por exemplo, a menina está indo para a bandeja em alta velocidade, como você falou, e a outra só passa na frente. Bem na hora que ela já está no ato, já deu eu tinha um técnico que é completamente meu amigo, que é o João Camargo, aqui que estava em Blumenau, estava em Araraquara, ele sempre reclamava dessa bola. O que acontece? O jogador, a falta é contato. Falta é contato. Salvo as faltas que não são de contato, que são as faltas, algumas desqualificantes e as faltas técnicas, elas não têm contato.
Passar correndo na frente de um jogador, em tese, não é nada, porque ele passa correndo. Agora, quem passa correndo na frente de um jogador que está em alta velocidade é imprudente. Corre o risco de, se tocar nesse jogador, se tocar nele, ele pode ser uma falta antiesportiva ou desqualificante. Uma falta normal, nunca. E pode-se pedir a esse jogador que não faça isso com uma advertência. Agora, se eu advertir ele por causa disso, numa próxima situação eu vou ter que dar uma falta técnica para ele ou para os jogadores todos da equipe dele. Tá? Então, é um jeito de se controlar movimentos que são perigosos. Se a gente deixar isso acontecer num jogo de basquete, ou se uma criança, um garoto novo, começar a ter esse tipo de gesto durante o jogo, quando ele chegar em adulto, ele está dando soco na cara do outro jogador. Isso é um perigo. Então, parabéns aí em falar com a jogadora, porque realmente é muito complicado isso aí. Tá? Mas, em tese, não é falta. Tá? Mas as minhas sofrem isso. Não, e sofre. Isso aí, infelizmente, é jogo, né? E outra coisa, que nem, por exemplo, esse vantagem. Hã? Vantagem de não dar falta porque estava em vantagem. Teve um ato no último jogo meu, a Marcela, que no caso é uma das melhores jogadoras e está em ascensão, ela veio correndo e na hora que ela ia passar, a menina deu no meio dela. Ela, tipo assim, foi quase foi tipo uma cama de gato que ela rolou e pá no chão. E a arbitragem depois falou para mim, não, mas foi a lei da vantagem. Lei da vantagem, que maravilha isso aí. O basquete, Vivian, basquete não tem lei da vantagem. Basquete tem um princípio que se chama princípio de vantagem e desvantagem. É quando um contato ou uma violação não causa uma vantagem para quem o fez, nem uma desvantagem para o outro. Então, quando um jogador que está correndo em linha reta, vamos dizer, em direção à cesta do adversário, né? E ele recebe um pequeno toque que não tira dele a velocidade, não tira o equilíbrio, não tira o balanço, não tira a condição de continuar com a bola ou de passar a bola para um companheiro. Isso é princípio de vantagem e desvantagem. Agora, se eu venho batendo a bola, um jogador me dá uma pancada, me joga para o lado, eu perco o equilíbrio, é falta. É falta. Então, eu tomei uma técnica, porque eu fui... Porque existe também aquele negocinho, mas eu preferia que... Eu queria que você desse a falta nele porque era a quinta falta do jogador. Aí você já queimou o princípio. O princípio diz que se não deu vantagem para quem fez, nem desvantagem para quem sofreu, o jogo segue. Isso acontece normalmente na transição. São faltas de... o princípio da vantagem e desvantagem funciona na transição. Se eu venho driblando a bola ali, num ataque padrão, vem um jogador me dá uma bordoada, aí eu saculejo, vou lá, tomo outra bordulada, saculejo, é falta. Não tem vantagem num lance desse. Tem falta. Tá? Então, às vezes, esse negócio de lei da vantagem só existe no futebol. Basquete não existe lei da vantagem. Tá? Então, mas eu soltei essa, né? Eu falei, lei da vantagem, que eu saiba, a lei da vantagem é só no futebol. Não, só no futebol. No basquete não existe. Existe, está escrito na regra, esse princípio que eu te falei. Princípio de vantagem e desvantagem. Mas não é uma regra, não é uma lei. É uma interpretação de, caso isso aconteça, de não prejudicar e não levar vantagem, que o jogo prossiga. Para tornar o jogo fluido. Tá? Então, tanto que eu falei para ele, eu prefiro que você dê essa falta, porque ela podia ter tirado a Marcela do campeonato. Exatamente, exatamente. E cabe ao árbitro ver isso aí também, durante o jogo. Mas eu falando isso, eu tomei uma técnica. O jogo apesar de acontecerem erros, que erros vão acontecer, Vivi? Sabe? Árbitros vão dar técnica, árbitros vão botar para fora, árbitros vão apitar errado, vão apitar o que não foi, vão apitar o que foi e não existiu. Isso aí vai existir sempre. A gente tenta o quê? Que se diminua isso. Que cada vez... É que nem vocês como técnico. Vocês não têm um jogador que não erra nada. Vocês, como técnicos, não acertam tudo. Mas vocês, com o treinamento e com a preparação, o que vocês fazem? Que os seus jogadores errem cada vez menos e que você, como treinadora, erre cada vez menos. A mesma coisa acontece na arbitragem. Vão errar, todos nós vamos errar. Sabe? O árbitro que entra na quadra achando que não vai errar, está na profissão errada. Vai procurar outra coisa para fazer. Tá? Então, tem que ter esse sentimento de que
Erros vão acontecer, mas que a gente tem que tentar corrigir da melhor maneira possível, né? Minimizar, né? Uhum. Então, eu não sei se continuar perguntando, porque eu tenho algumas dúvidas. Pode, Bira? Pode, mas eu já estou aqui com dois na frente, faz a pergunta e depois eu passo para outro. Se você quiser retornar, tudo bem. Tá, deixa eu Bira, falar. mas antes de Avião perguntar, só para complementar aí, se eu entendi direito, aquela de passar na frente, se não teve contato, o árbitro Não, adverte e numa pode, próxima. você pode advertir ou não, porque falta é contato. E essa é uma situação em que, às vezes, o jogador passou correndo porque ele não conseguiu frear. Se ele tocar no jogador, nesse movimento que o jogador está indo para a cesta, é falta antidesportiva ou desqualificante, porque não é normal, ele não tentou a bola em momento nenhum. A regra da falta antidesportiva e desqualificante é: se um jogador não tenta jogar a bola, não é uma falta normal. O jogador tem que tentar jogar a bola. E ele pode até tentar jogar a bola, mas se o movimento for duro, violento, ele também entra num outro critério que a gente chama de excesso de força. Tá? Então, passar na frente, em tese, não é nada. Agora, ele corre o risco de, se tocar nesse jogador, não ser uma falta normal, ser uma falta desqualificante ou uma falta antiesportiva. Entendi. Tá? E esse princípio da vantagem e desvantagem que o senhor acabou de falar, principalmente eu vejo assim, muito nas categorias femininas e menores, de 14, 15 anos, levam muita desvantagem quando tem vão empurrando o atleta que está driblando, aí a arbitragem vai deixando. Não existe princípio de vantagem e desvantagem nessa situação que a gente chama de hand-checking, né? Quando o jogador toca no outro jogador e direciona ele, isso não é vantagem, porque o jogador, não, mas o jogador continua driblando, mas está sendo empurrado para onde o defensor quer. E não é assim Para a o jogo. lateral. Não pode, é falta, entendeu? Então, mas essa era uma das perguntas que eu ia fazer, tipo, que nem no último jogo, houve uma pressão, o time começou a fazer pressão. Só que do jeito que, para mim, até então, por isso que eu quero perguntar, para mim é falta, a menina está conduzindo a bola, ela coloca o antebraço inteiro frente ao abdômen dela, assim. Então, a minha ia correndo, ela freava a minha menina, colocando a mão aqui, ó, marcando assim, com a mão no abdômen dela, freando ela. Não era aquele lance de isso são situações, Vivian, isso são situações hoje que são treinadas pelos jogadores. Quer dizer, eles entram, desde que eles cheguem antes, a regra é de quem chega primeiro. O basquete é um jogo cronológico. Se ele consegue chegar antes do jogador que está com a bola, e ele consegue proteger com o antebraço, desde que ele não empurre, faz parte do jogo. Não, então, o antebraço. O que o árbitro tem que interpretar é se essa chegada empurra. Então, é isso que eu estou falando. Mas por exemplo, se ele chegou antes, se a jogadora chegou antes, colocou o braço para poder chegar antes, ela chegou. Porque você identifica quando o jogador chega antes. Se ele chega antes, ele fica de frente para o outro. É diferente de ele entrar de lado, chegar empurrando de ombro, não, ele chegou antes. E ele está com esse braço que é um braço protetivo. Se ele empurrar, é falta. Se ele não empurrar, não é nada. Ele está tocando. Basquete é um jogo de contato. Então, mas eu contatos digo são avaliados contatos faltosos e contatos não faltosos, tá? Então, mas no caso esse caso aí tem que ser visto. Se durante o jogo vai ter esse mesmo contato, alguns que serão faltosos e alguns que não serão faltosos. Por isso que está lá o árbitro para definir isso aí. Sim. Se ele tiver bem preparado, ele vai decidir isso aí, tá? Então, mas eu digo assim, o antebraço pode, certo? Pode. É Agora, permitido. O braço é permitido. Eu só não posso botar os dois. Não, é o antebraço todo. Eu posso colocar o antebraço no jogador. Eu só não posso colocar as mãos nele. Não posso colocar as duas mãos nele. Agora eu posso me proteger com o antebraço. Faz parte do jogo. Se não, o jogo teria... Os caras batem para cima de mim, eu tenho que levantar os braços. Não. Eu estou de frente. Posição de defesa legal. Qual é a posição de defesa legal? De frente. De frente, braços ao longo do corpo, que pode um deles ser escorado caso esteja num poste baixo e o jogador tiver
estiver jogando comigo, quer dizer, ele me joga, eu jogo. Ele me joga, eu jogo. Até um dos dois sair da legalidade, que é ele me empurrar totalmente ou eu empurrar ele totalmente. Aí é falta. Senão, gente, não teria jogo de basquete. Você imagina um jogo de adulto em que não se permitissem contatos. Duraria 3 horas e teriam 150 faltas. Isso não é bom para o jogo. O Isso Bruno aí. queria perguntar também. Eu vou passar para o Bruno, tá, Vivian? Para ele, e depois o Isso, aí Jonathan. depois, se quiser voltar também, não tem problema não. Tá? Não, se ela quiser voltar, ela respira um pouquinho, já levou uma Isso. falta técnica, ela volta para levar a segunda. Vai lá, Bruno. Boa noite, tudo bom? Ouvindo a Vivian falar a respeito de uso das mãos, né? Isso é bem complicado, porque eu acho que assim, o antebraço ele serve para sustentar o adversário, né? O antebraço você pode sustentar ele, né? Desde que você não estenda o cotovelo e não faça a Isso, você extensão pode do sustentar, cotovelo. porque é uma forma de você também se proteger. Porque se Exato. você tiver de peito aberto, olha a vantagem que você está dando para um Olha o atacante. Não, perigo. eu tenho que me proteger. Eu tenho que me Então, proteger. falou, Se eu mas ele botar as falou duas mãos, estender se o eu botar as duas cotovelo. mãos ou colocar os dois cotovelos, aí eu já não estou me protegendo. Aí Não, eu tô Ataque atacando. agredindo. E esse Isso. ataque é falta. Agora aqui, o jogador vai, ó. Então, É. mas a coisa que eu falei para você, ela estende o cotovelo. Ela não fica Mas assim. se ela estendeu o cotovelo e não deram, aí uma coisa, Vivi, é o seguinte: é a mesma coisa. Você fala para os seus jogadores fazer uma coisa, eles não fazem. Sim. O árbitro também às vezes fala alguma coisa e os árbitros não fazem. Todo mundo erra Eu queria tirar exatamente essa nisso. A dúvida. gente, infelizmente, não tem. Mas se todos fossem muito bem preparados nesse sentido, você veria que essas situações seriam definidas como: se houver ataque, falta. Se não houve ataque, se foi só uma proteção e suportar, ou é a falta do atacante ou não é nada. É isso Uhum. que é assim que tem que funcionar, tá? Então, Bruno? deixa Eu eu vou treinar minhas continuar meninas. então. Bressan, vai. Então, na verdade, o que a Vivian está querendo perguntar, e todo mundo, entre aspas, está perguntando, vai perguntar nesse sentido, é porque atualmente você está usando a extensão de cotovelo, você está usando as mãos, e se você questiona isso, vai para a falta técnica, né? Vai um primeiro aviso, ó, para de reclamar. E um segundo, não tem um segundo aviso, é falta técnica. Tipo, a gente questiona todas as questões que são possíveis de reclamação ou possíveis de correção, mas a gente não tem espaço para questionar o que, entre aspas, para nós é óbvio, né? O uso das mãos, empurrar, é falta. O uso do antebraço, extensão do cotovelo, que você faz uma carga, né? Você empurra o adversário, né? Você não sustenta, é para ser dado falta. E a gente não tem esse espaço. Pelo menos, eu acho que a Vivian está querendo dizer, e aí eu também tenho percebido isso, sabe? Como se a gente Bruno, não soubesse das sim. regras. Bruno, a gente tenta, é o que eu digo, da mesma maneira que você tenta, e tenho certeza que em alguns momentos você tem êxito e em alguns momentos você não tem êxito com os seus Claro. jogadores, a gente tenta modificar primeiro alguns pensamentos da arbitragem brasileira e mundial, né? De que, primeiro, árbitro não é polícia, né? Árbitro ele é um mediador do jogo e deve agir Exato. como um mediador. Segundo, em algumas categorias ele se torna um pouco mais pedagógico, ele ensina um pouco mais. Em outras ele não tem essa obrigação, mas Claro. também ele não pode ser um policial. Ele tem que saber escutar, ele tem que escutar e explicar. Ele não pode não explicar, não vai ficar explicando toda hora. É nos momentos em Claro. que o árbitro identifica que, não, nesse momento eu tenho que dar uma satisfação. A gente não pode mais viver de árbitro que manda sentar quando o árbitro pode ficar em pé, que manda parar de falar se o técnico pode fazer questionamento, Pode. entendeu? E não pode a gente suportar um jogo de basquete na falta técnica, se colocando as pessoas para fora. Quer dizer, existe. Eu coloquei muita gente para fora e talvez alguns me arrependi, outros nem tanto, e melhorei, piorei em outros sentidos, mas não cabe mais para a arbitragem hoje, principalmente aqueles novos aí, no qual eu tento ajudar, orientando com as pessoas que trabalham comigo, não existe mais
árbitro policial, existe árbitro que saiba gerenciar bem o jogo, que saiba conversar com atletas, técnicos, que saiba resolver os problemas. Apitar basquete, eu falo sempre nos cursos, apitar basquete é fácil pra caramba. Difícil é gerenciar, difícil é ler, é saber o momento em que uma coisa é e outra coisa não é, sabe? Apitar o que é claro é muito fácil. Então, acontece lá uma coisa absurdamente válida, o árbitro não apita nada. Acontece uma coisa absurdamente errada, o árbitro vai lá e apita. O grande problema é o que está ali no meio, é aquilo que está entre o certo e o errado. Ali que o cara se demonstra um grande árbitro. É nesse momento que ele tem mais decisões boas do que decisões ruins. Vai ter decisões ruins? Vai, porque ninguém é perfeito, mas vai ter mais decisões boas. Então, nesse caso de colocar a mão, de usar, sabe, existem árbitros que dão explicações estapafúrdias. Tem árbitros que dão absurdas, ou então pior. Isso eu falo com o coração aberto, sabe, Bruno? Tem muito árbitro que não sabe a regra. Então, como é que eu vou explicar uma coisa para você se eu não sei? Né? É a mesma coisa que eu estava falando com o Vander antes de começar. Como é que eu vou ter leitura se eu não sei ler? Eu só tenho leitura das coisas se eu sei ler. Se eu não sei ler, eu não tenho leitura. Então, eu tenho que me capacitar muito bem, tenho que ter... Eu falo para os árbitros hoje, vocês têm que saber tudo muito bem, que é para poder, nesse momento, você, em poucos segundos, você chegar para um técnico e falar, ó, tal situação é dessa maneira. Sabe? Não pode isso. E aplicar. Não é só avisar, não. É avisar e aplicar. Então, não pode isso. E o ato inteligente, o que ele faz? Ele limita logo quando começa o jogo. Ele já demonstra para todo mundo o que vale e o que não vale. O problema é que o árbitro ruim, o que ele faz? Ele segue atrás do jogo o tempo todo. As coisas vão acontecendo e não vai resolvendo. Aí, quando resolve acontecer lá no... Tem muita gente que fala, eu vou falar para vocês uma coisa que as pessoas dão uma risada às vezes. 3 segundos. 3 segundos existe na regra. É aplicado no mundo todo. Mas onde é que tem que ser aplicado? No primeiro minuto de jogo. No primeiro quarto do jogo. Ali, ó. No último lance. Aviso. Não é no último. No último minuto você já deixou passar 583 segundos e você resolve vir uma mágica e dar um 3 segundos, faltando 1 segundo para terminar o jogo e acaba com a partida. Não, você tem que dar o recado no início. O início qual é? Gente, tem 3 segundos. Por quê? Porque você pega, às vezes, categorias ali de 12, 13 anos, tem um moleque de 2 metros de altura jogando contra 5 de 1,50 m, 1,40 m. Aí o cara se planta lá dentro. Não existe 3 segundos nesse jogo. Aí pronto, ele não vai sair dali de dentro nunca. Você tem que iniciar o jogo. Ei, sai. Não saiu 3 segundos. Aí o técnico vai abrir um olho desse tamanho, o jogador vai abrir um olho desse tamanho. Se entrar de novo, vai ter 3 segundos. Se o cara do outro time entrar, 3 segundos. Agora, você já limitou. Se o cara quiser continuar te testando, ele vai, mas você vai ter que marcar. Agora, não dá para você fazer vista grossa o jogo inteiro e resolver apitar no final. Você deixar o cara meter a mão no armador, na cintura do armador, o jogo inteiro, e resolver dar essa falta no último minuto de jogo, uma falta que vai decidir a partida. Não, isso é má arbitragem, isso é mau desempenho, isso prejudica o jogo. Tem gente que não sabe por que deu falta técnica. Ah, não, pô, eu dei 18 falta técnica no jogo. Pô, maravilha, tua arbitragem deve ter sido uma porcaria, cara. Porque você não conseguiu controlar o jogo, você não controlou a fluidez do jogo e você achou que dando essas faltas técnicas você resolveu alguma coisa. Você não resolveu nada. Existe falta técnica no jogo? Existe. Existe desqualificante no jogo? Existe. Mas não é para intimidar ninguém. É para marcar algo que aconteceu. É um pontual. Aconteceu e acabou ali. Pronto. Tem gente que já entra na quadra achando, não, eu vou dar 20 técnicas e ninguém vai olhar para mim, se falar eu vou mandar calar a boca. Não resolve, gente. Modernamente, hoje não existe mais isso. Hoje não existe. Não tem mais como. Eu não conheço um árbitro de sucesso hoje, no Brasil e no mundo, que atue dessa maneira. Por isso que tem sucesso. Eu queria só comentar para encerrar, né? Eu tenho muitas outras perguntas, mas eu vou deixar depois, eu volto qualquer coisa. Mas, assim, essa boa vontade e essa capacidade ou esse preparo da arbitragem, a gente tem tido bastante dificuldade, tá? E não, eu sou do Paraná aqui, mas não só do Paraná, eu já fui jogar em outros estados também.
E é bem difícil de encontrar essa boa vontade ou essa boa intenção realmente de guiar e de controlar o jogo, guiar não, desculpa, administrar o jogo de uma forma sobre conversa, sobre explicação, mesmo em adultos, que daí a lógica é bem menos as explicações, mas a gente tem sofrido demais com isso, sabe? Onde você tenta o óbvio de usar as mãos para segurar o armador, você vai fala, professor, não pode fazer isso. E você já de forma mais rigorosa, é contestado. É, E, infelizmente, a gente mas parece às Bruno vezes que a gente está também, jogando um outro é, jogo. lá no início eu falei uma coisa que é uma reflexão para todo mundo. Isso é um caminho de É, várias mãos. A gente é. às vezes reclama da arbitragem, por exemplo, de futebol no Brasil, mas os jogadores no Brasil também não ajudam, sabe? Aí o cara vai Todo apitar, mundo né? deve Aí o ajudar. cara sai para uma competição internacional. Eu vou dar o exemplo aqui do Ramon Abad Abel, que é um árbitro de Santa Catarina. Sofre durante o Campeonato Brasileiro, é um bom árbitro, sofre. Saiu, foi o árbitro da final da Olimpíada, sabe? Então lá fora você vê a arbitragem do cara, um brinco. Aí você fala, pô, lá fora ele apita diferente do que ele apita aqui. Não, lá ele apita outros jogadores. Jogadores que não partem para cima em bolinho, jogador que reclama de tudo, treinador que dá cambalhota na beira do campo. Então, é também uma mudança de atitude de todo mundo. A arbitragem, às vezes, ela não desenvolve, porque também os jogadores não desenvolvem, Ninguém os técnicos não contribui, né? desenvolvem. Tem que ter um desenvolvimento de todo mundo. Aí a gente vai atingir, talvez, um basquete como é na Europa, como é em alguns países da Europa, como é em alguns lugares dos Estados Unidos, que é, é, incorporaram o negócio de que o importante é o jogo. Então, quando incorpora o negócio de que o importante é o jogo, a gente deixa de lado deixa de lado eu árbitro, eu técnico, eu jogador. É difícil? Vai demorar? Vai. Mas eu ainda tenho esperança de. Eu falei aqui antes, no começo, aqui, quando eu estava conversando com o Wander, eu tenho esperança, né, Wander? Eu tenho esperança. A única coisa que eu penso só, que a gente até comentou no Rupital, que é a questão de proteger principalmente o pessoal do Master, né, que tem uma idade avançada, que uma queda, um tropeço ou alguma coisa pode ser algo perigoso, né, como você falou, e que pode levar para a vida da pessoa uma consequência muito grande, e para os menores, né, sub-12, sub-11, que ainda não desenvolveram a questão da musculatura, e a gente vê muito eles sofrendo, porque tem um empurrão. Imagina um garoto de 12 anos que não desenvolveu musculatura ainda sendo seguro pela cintura com a mão. Para ele é uma carga gigantesca, né? Os Eu, árbitros inclusive, no dessas jogo... categorias, os árbitros dessas categorias, dos dois opostos, né? Do que está começando e do veterano, ele tem que ser verdadeiros mágicos. Tem que ser realmente os pedagogos, tem que ser realmente os grandes árbitros. Esses é que tem que apitar o mini basquete, esse é que tem que apitar. Às vezes o grande árbitro ele também não é grande árbitro porque ele fala, não, sub-12 eu não apito, sabe? Não apito. Ou então, sabe, eu não quero isso. Eu acho que tem que dar a sua parcela às vezes, não digo sempre, mas tem que dar a sua parcela. Não pode colocar duas pessoas extremamente inexperientes para apitar um jogo de mini, nem dois completamente inexperientes para apitar um jogo de veterano. Tem que ser pessoas que entendem o jogo. Tem que ser pessoas que entendem o jogo. Quando eu falo, não é entender da regra, não. É entender tudo do jogo. Entender tudo que está acontecendo no jogo. Tá? Sabe? Toda a responsabilidade que você tem ali com um garoto de 12, 13 anos, que vai acabar parando de jogar ou então vai levar uma imagem terrível do que é basquete por causa de atitudes de uma pessoa que às vezes não está preparada para trabalhar ali. Sabe? Isso acontece muito. A gente tem quadros em federações, infelizmente, pequenos, em que a gente tem que tentar renovar isso. Isso a confederação tenta da melhor forma possível, mas isso é uma função das federações. As federações têm que correr atrás de desenvolvimento, de capacitação, de encher o saco, de cobrar treinamento, de cobrar. A árbitro só treina quando apita. É diferente do técnico e do jogador. Tem que ter jogo para o técnico, para o árbitro apitar. Só estudar não vai resolver problema. Tem que estar lá na prática, batalhando todo dia, entendeu? Vendo as situações acontecerem, para que ele possa entender como é que ele vai resolver essas situações. Mas eu tenho esperança. O professor... Perfeito. Muito obrigado pelo comentário. Essa última fala sua é extremamente importante para nós acreditar e continuar trabalhando. Obrigado, professor. Vou passar para o Medalha, depois o Tarik. Medalha, de novo, por favor. Só enquanto. Só para dar uma respirada, Medalha.
só para dar uma respirada, eu tive agora a confirmação do José Neto, técnico da seleção brasileira, né, multicampeão pelo Flamengo. Quinta-feira que vem ele vai estar com a gente aqui no Hoop Talk, tá? Uma palestra muito legal também. Se vocês quiserem comparecer, que eles estão vindo pela primeira vez, estejam já convidados, eu vou divulgar no grupo, tá? Vou mandar para o Reinaldo, vou mandar para a Tereza, para que possa ajudar e ter a sala cheia como nós estamos tendo hoje, tá? Com Então, certeza. confirmadíssimo, José Neto na próxima quinta-feira. Obrigado, Medalha. Vai ser um prazer. Eu tive a satisfação, inclusive, de ter sido professor dele na USP, Opa, mas não como professor na disciplina de basquete. Mas, Reinaldo, eu acho que é o seguinte: todos nós aqui já tivemos alguma experiência como árbitros, né? Você, como estudante, né? Eu vivenciei muito, trabalhei muito na Secretaria de Esportes, nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, faltavam os árbitros, você era dirigente, e aí você ia para a quadra, sei lá, para resolver o problema. E uma das coisas que eu percebo, eu percebia, é que a visão que você tem de longe de lance, ela é diferente do árbitro que está ali perto. Então, às vezes, eu tenho uma sensação assim, eu da arquibancada acho que eu consigo apitar um jogo de basquete mais facilmente do que se eu estivesse ali na quadra, né? Existe alguma tendência, talvez eu faça uma pergunta estúpida aqui, né? Existe alguma tendência para se criar o VAR no basquete? Quer dizer, Não, já o VAR é o existe. IRS. O que existe é o sistema de repetição instantânea, né, que tem o Sim, seu mas isso apêndice, né? a interpretação é pelo árbitro do jogo. Agora, no É. VAR, é um outro árbitro que interpreta. Existe essa. Sim. Você Existe acha que na existe NBA. essa no futuro, essa. O problema aí a gente entra num outro campo, que é o campo financeiro, né? Sim, Enquanto a gente entra assim, ó, o sistema de repetição instantânea, por exemplo, dentro do Brasil, ele utiliza no máximo 3 câmeras, né? No máximo 3 câmeras. Em alguns lugares, a gente utiliza uma câmera. sim. No caso da FIBA, ela utiliza, se eu não me engano, 7, 8 a 10 câmeras, mais ou menos, para tentar ver, mas também é o árbitro que vê. A pessoa que é a operadora do sistema de repetição, ela não faz nada, ela simplesmente pede para o operador lá da televisão retornar, dar zoom, fazer coisa, mas ele não opina em nada em relação ao que está acontecendo naquele lance. Ele é mudo, ele é um mudo Sim. em relação ao Uhum. que aconteceu. No caso da NBA, se eu não me engano, tem quadras que chegam a 70, 80 câmeras que conseguem reproduzir a imagem. É uma coisa espetacular. E lá, como é que é o sistema de reprodução instantânea? É um prédio em outra cidade que controla todos os jogos da NBA ao mesmo tempo, com um árbitro, ex-árbitro, sendo o comandante da Habilitador. coisa. Sim. Então, qualquer problema que aconteça, ele interfere. Ele Sim. interfere. Então, mas eu acredito que atualmente, do jeito que a gente vive, no basquete FIBA vai demorar. Eu não vou ver isso, se Deus não vou ver. Eu acho que vai demorar muito. Ok. Mas valeu. Obrigado. Mas valeu, é interessante isso aí. Tarik. Bira é flamenguista, o Bira é flamenguista? Tá sorrindo aí? Ó, desculpa, gente. Desculpa eu não ter gritado aqui, é porque eu sou árbitro, eu não posso gritar quando sai gol. Mas agora. Mas está indo para o VAR ali, hein, gente? Cuidado. Não estava não. Não tá não. Mas na saída da bola lá, hein, professor? Será que não, hein? Na linha? Não sei não, hein? Eu acho que não. Vou cancelar com você, Michele. Fala, Tarik. Vai, Tarik, você. Obrigado, Medalha. Boa noite, boa noite. Pessoal, não sei se vai sair muito som aqui no meu áudio, peço desculpa já, porque o ventilador tá ligado aqui na minha cara, porque são 11 horas da noite e tá fazendo por baixo uns 35 graus no Rio de Janeiro, tá inacreditável. Então não vai dar para desligar o ventilador, não. Vou até pedir desculpa pro pessoal que estava aí, que tava um papo bem interessante, interpretativo, algumas questões. Vai virar um papo. Vou ter duas duvidazinhas com o Reinaldo, um pouquinho mais específicas de regra, que talvez sejam um pouquinho mais chatos para vocês. Mas nessas questões da mudança, Reinaldo, tiveram duas coisas que para mim ficaram um pouco abertas, que eu acho que a gente vai precisar adaptar em algumas situações. Por exemplo, nessa situação
A primeira é que nessa situação de uma correção de um ponto ou de um jogador que bateu errado e aí vai ter que, no caso que o árbitro direcione errado, que a gente vai ter que mandar bater de novo o jogador correto, vamos dizer que aconteceu no primeiro quarto e graças a um instant replay, alguma situação assim, ou até uma conversa, foi percebido só no segundo, que a partir de agora a gente tem essa abertura. O que que a gente faz com essa súmula? Você consegue Ah, perceber alguma... Porque a gente tem aquele manualzinho de... Tem aquele sim. manual de algumas correções, mas uma coisa que aconteceu há bastante tempo atrás, que vamos dizer que já tiveram mais de 15 pontos entre uma coisa e outra, você consegue ter alguma noção de alguma correção que a gente vai fazer sem ter que refazer essa súmula? É, essa pergunta é interessantíssima, né, Tarek? E como a coisa ainda não começou a funcionar, a gente não tem exemplo. E isso é uma coisa que tanto o livro de regra, ele já está editado, né? A gente está no processo aí de atualização dele, da tradução, mas ele não contempla essas coisas. O que vai contemplar é provavelmente o livro de interpretação ou então de interpretações ou de algum comentário feito. Vai ter que ser corrigido. Agora, a maneira, eu não posso te dizer agora, porque realmente eu não houve essa explicação da maneira que vai ser corrigido. Se vai ser no momento, se vai se colocar algo atrás e vai se... provavelmente se coloca em outra posição e se relata. Eu tenho a ideia de que você não teria, porque senão você teria que destruir a súmula inteira, né? Então, provavelmente você terá que corrigir num ponto da quadra e vai ter que no relatório, indicar que aquele ponto que ocorreu ali, na verdade, era para ter ocorrido lá na frente, porque foi corrigido pelo artigo 44, né? Muita coisa a gente tem que esperar começar a acontecer. É o que eu digo, eles modificaram isso para 1º de outubro, ainda temos aí menos de um mês. Até lá, meu amigo, alguma coisa disso aí eles podem dar, de repente, puf, desaparece, né? Com aquela bomba ninja, eles jogam no chão e desaparece. Então a gente tem que tomar, a gente tem que ficar prestando atenção aí. Quando realmente começar a executar, como vai ser a maneira que isso aí vai funcionar para o jogo. Tranquilo. E uma outra situação administrativa, que essa dúvida não é nem da mudança, mas como entrou agora na GB também, essa descrição, eu acredito que em jogos de federação, profissional, são mais difíceis de acontecer, porque um relatório pode ter uma punição maior, mas no caso de um jogador ou um técnico desqualificado, se negar a ser retirado da quadra, 30 segundos, eu não vou nem falar desses 30 segundos, mas assim, realmente o cara bate o pé e fala, eu não vou sair, então o jogo não vai continuar, então fica. Isso. Administrativamente, você acha que se enquadraria numa desistência? É regra, é Obviamente, de regra. uma forma. A regra, qual é a regra que fala de jogo perdido por desistência? É quando, por suas ações, você impede que o jogo continue. Quem são as ações? De um treinador, do técnico de uma equipe. E a de baixo fala o seguinte: depois de instruído pelo árbitro principal, a equipe não volta para a partida. Ou não cumpre aquilo que tem que ser cumprido. Então, ele está burlando duas coisas. Ele está burlando que as suas ações impedem que o jogo continue, e você falando para ele, professor ou jogador, se eu tenho que sair, e ele fala, não vai sair. Não vai sair, encerra o jogo. Jogo perdido por desistência. Está escrito lá, é pontual, não é opinião minha, é argumento. Está escrito lá na regra do jogo. Perde o jogo por desistência. Tá? E qual o tempo, Reinaldo, que tem que... Não Só tem esses tempo 30 nenhum. segundos? Tem tempo nenhum. 30 Na segundos. verdade, esperou, tem 30 segundos agora para o cara ser substituído. Antes não tinha. Então sempre se perguntava assim: é claro que um bom árbitro ele não vai se preocupar em contar 30 segundos. Mas ele vai chegar para o jogador ou para o técnico e falar: professor, você tem que sair, ou então um representante, o delegado, sei lá, vai falar que ele tem que sair. Se ele disser que não vai sair, você ainda, como um bom profissional, você vai falar: professor, é melhor o senhor sair. Aí ele vai dizer, não vou sair mesmo, se não vai sair, acabou. Não tem um tempo, eu não tenho que esperar 10 minutos, 15 minutos, não tem. Eu tinha que esperar 30 segundos para ele ser substituído e ele deixar a quadra de jogo, se confinando no vestiário ou indo para fora do ginásio. Não fez isso, ele não cumpriu o que está escrito na regra. Tchau. Essa é uma outra coisa
que a gente tem que aprender com talvez outros países, né? Você vê quando o técnico da NBA, quando ele é colocado para fora, a última coisa que ele faz é contestar. Ele briga, mas sai. Ele briga saindo, né? Porque ele sabe da penalidade que é ele continuar na quadra. O problema é que lá custa muito dinheiro. Para a gente, às vezes não custa nada. Às vezes tem que mexer no bolso, né? Tem uma história que eu não sei se é verídica, ainda tem que conversar com alguém que possa falar sobre isso da forma melhor. Uma vez me falaram que nos Estados Unidos teve uma época que estava tendo muita falta técnica nos jogos da NBA. Aí o que a Liga resolveu? Não, então vamos fazer o seguinte: a falta técnica agora vai custar $5.000. Aí foi diminuindo o número de técnicas. Porque o jogador, apesar de ganhar bem, ele também não quer ficar entregando dinheiro para os outros, né? Aí foi diminuindo. Quando caiu no nível aceitável, aí o que falaram? Não, nós vamos mudar isso aí. Aí todo mundo pensou o seguinte: não, agora vão diminuir o preço. Não, agora a falta técnica é $20.000. Porra! Mas agora que diminuiu, vocês vão aumentar o preço? Claro, para não ter mais. Sabe? Ou se tiver, vai pagar caro. Então, eu não sei se é verdade, é meio lenda, né? Mas a forma é inteligente, né? Você pune de um jeito, a coisa volta aos níveis normais. Se você abrir, explode de novo. Porque aquele cara que estava se segurando por causa do dinheiro, não tem mais multa? Eu vou voltar a ser aquele bandido que eu era antes, né? Vou perturbar de tudo que é jeito. Mas isso aí é lendário. Temos mais alguém aí, Bira? Tem o Rony. Eu só queria colocar o seguinte, galera, são 11h10, a gente vai encerrar as perguntas, né? Agradecer ao convidado, tá? Porque já está num tempo bem razoável, né? Eu só queria, antes do Rony, e depois, a minha pergunta é rápida, né? Não tem muito mistério, de repente sim ou não, e rápido porque sim ou não. Ainda existem vistorias, já que você vai acrescentar mais um detalhe na quadra, uma marcação, existe ainda vistoria nas quadras de basquete? Porque eu vejo que muitas delas não têm aquela linha de 15 centímetros da linha central, onde você inicia os quartos, onde inicia a prorrogação, depois de falta técnica, enfim. Existe Bira, ainda vistoria? eu vou te responder primeiro com um não. Não tem. Segundo, eu vou te dizer, eu já gastei de fita. Eu levo uma fita dentro da minha bolsa, uma fita, aquelas adesivas, para colocar no chão. Eu falo para os alunos do curso, gente, se as quadras de basquete, para ter jogo de basquete, tivessem que ser perfeitas, a gente não tinha basquete, acabava. Porque todas elas estão erradas. A gente chega ao ponto de ter campeonato adulto, e eu vou falar até do NBB, que joga sem linha central. Isso aí. Não tem linha central. Tem quadra que não tem linha de reposição. Tem quadra que o garrafão está errado. Tem quadra, chegou ao ponto, quem participou da LBF ano passado, a quadra de Catanduva tinha uma área de semicírculo que era um bigode. Era um bigodinho assim, ó. Enquanto a área de circunferência é uma meia-lua. Agora consertaram, depois de 2 anos. Era um bigodinho assim. Então, infelizmente, eu sou de um tempo que é o teu tempo, Bira, é o tempo do Vander, tempo do Medalha, em que, antes de começar o campeonato, isso em 1977, no Rio de Janeiro, ia alguém na quadra, vistoriava tudo da quadra, dava 1 mês para corrigir tudo que estava errado, voltava lá e fazia o jogo. Agora é uma zona. Me assustou agora em falando de todos os Catanduva, viu? níveis. E eu falo isso, em todos os níveis. Não estou falando da quadrinha do Jacarepaguá, nem a quadrinha de Xaxim aqui de Santa Catarina, não. Eu estou falando de NBB, de LBB, de LDB, de Campeonato Paulista, de Campeonato Catarinense, de alto rendimento. As tabelas sujas, os aros sem pintura, a rede arrebentada. É uma vergonha. Vender um produto sujo, é por isso que a gente está nesse estado aí. O clube não se preocupa em passar um pano na tabela. A tabela tem mão marcada do Biratã. O Biratã deu um toco, bateu na tabela, está até hoje a marca dele na tabela. É uma vergonha. Exageros à parte. Duro, mas vero. Rinaldo, muito obrigado. Eu vou passar para o Rony.
eu era moleque, eu fui criado no Riachuelo, você sabe disso. Eu era moleque, eu ficava aguardando A ansiosamente vistoria, o pessoal da federação ir lá fazer vistoria. com Eu certeza. ficava E acompanhando e eu tal. jogava no Grajaú Country e era a mesma coisa, era assim mesmo. Vai você, Rony. Senhores, boa noite, senhoras. Eu prometo ser rápido, tá? São só duas perguntas que vão ser sim ou não também. Eu sou aqui da Federação de Sergipe, tá? E a primeira é assim, em relação à questão ética, né? Você acredita que por um acaso do destino poderia existir um cartão azul, como no vôlei, onde ele poderia ser um critério de desempate aí para quem demonstrasse fair play financeiro, fair play durante o jogo e demonstrar assim, por exemplo, não, professor, foi eu que fiz a falta, então assumisse, né, isso daí funcionando como no vôlei. E, e a outra pergunta, eu acho que todos os novatos, é a primeira vez que eu estou acompanhando o Rooftop, mas, na verdade, eu participei daquelas palestras que houveram durante a pandemia, que foram fantásticas, com convidados internacionais. Aquilo ali foi fenomenal. É saber onde é que a gente pode conseguir o link da reunião, que hoje eu consegui através da federação, colocaram aqui no grupo da federação, então eu falei, oxe, não posso perder a oportunidade. É fantástico ter tantas pessoas assim importantes na arbitragem no basquete brasileiro. Isso deixa a gente bem orgulhoso e honrado de fazer parte assim desse quadro. Mas muito obrigado e uma boa noite a todos. O Rony, Eu tenho... deixa eu colocar para você, e rapidamente, Reinaldo, desculpe, o Rony que Não, fez a... não, mas a resposta é sua. E a gente tem um grupo no WhatsApp, né, do Hoop Talk. Quem quiser se inscrever nesse grupo, fazer parte desse grupo, tá? Faz um contato comigo, manda no meu direct, tá? 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, 99880 3390. Vou botar aqui no chat, tá? 99880 3390. Quem quiser fazer parte do grupo, a gente inclui no grupo do WhatsApp. E hoje, essa palestra do Enaldo, amanhã, depois da manhã, até segunda ou terça-feira, vai estar no nosso canal no YouTube, @resenha Hoop Talk, onde a gente coloca todas as palestras desde o momento em que começamos a gravar. Uma pena que não tivemos essa ideia antes, né? Eu e o Vando, né? Tínhamos aquele conceito, né, de que não vamos gravar não, para a pessoa ficar mais à vontade e tal, e perdemos assim muitos momentos legais. Mas temos muitas palestras lá, é só entrar no @resenha Hoop Talk e vocês vão aprender muito, que as palestras são palestras de alto nível, pessoas sensacionais, enfim. Então, Rony, é só passar o telefone que eu já começo a incluir você no grupo e já vai receber, para aqueles que quiserem também, vão receber já da palestra da quinta-feira que vem com José Neto. Ô, Bressan, se você fizer uma pergunta rápida... Se eu só responder o Rony, Tá, a tudo bem, primeira, mas a, se você primeira, fizer a segunda 30 segundos, resposta o Bira te deu. A primeira Rony, coisa, eu estou muito emocionado de você Reinaldo, estar participando, porque você veio Reinaldo, de terno. Você foi a única pessoa que veio de terno na palestra, né? E a terceira coisa, você é o único que veio de terno, né? Os outros todos vieram a paisana, você veio de terno. E em relação ao cartão, a FIBA tem uma versão totalmente, assim, pelo menos o que eu tenho nesses 40 anos aí, em coisa de cartão. Esquece isso. A mesma coisa em relação, me perguntaram outro dia, uma cesta de 4 pontos. Também vai demorar bastante, creio que vai ser uma coisa que ainda vai demorar bastante tempo para aparecer nas regras oficiais, salvo se eu estiver enganado, né? Reinaldo, só para a gente fechar, Bressan, rapidamente, depois a professora Irene, rapidamente, para eu poder passar para o cultivando para a gente encerrar e agradecer o Reinaldo, tá? Vamos, Bressan, rápido, hein? 24 Tá bom. segundos, não vai perder a posse de bola. Não, tranquilo. Na verdade, eu queria mais fazer um agradecimento e convidá-lo novamente para voltar aqui para a gente tirar mais dúvidas, porque Com certeza. realmente tem muitas coisas que a gente está praticando hoje em dia no basquete e, às vezes, assim, a gente sai muito mais falando de uma briga ou de uma falta que a gente acabou fazendo ou que o árbitro deu errado do que propriamente sobre basquete, sabe? E isso até porque que ele falou ali de fair play, né?
a gente tem o fair play até o momento que o jogo é bem conduzido, digamos assim. Porque a partir do momento que você é prejudicado por 2 ou 3 lances, né, você naturalmente do instinto do ser humano, você vai parar também de fazer o fair play porque você está sendo prejudicado, né? Então, se não tiver um controle do jogo de uma forma que a gente se sinta confortável para falar, olha, foi eu que toquei na bola, ou foi meu atleta que tocou na bola, a gente vai acabar, nunca vai chegar nisso se não tiver uma boa condução, né? Com certeza. Completando. Com Mas certeza. muito obrigado Obrigado a pelas você. dúvidas e pelas Valeu, informações. estamos sempre disponíveis. Irene, é contigo, Irene. Rapidamente, por favor. Não, eu só queria fazer uma pergunta. Quem escreve as regras? Quem escreve as regras são membros de federação. No caso, é um comitê que existe na Suíça, né, com notáveis, né, pessoas participantes do basquete, né, e eles é que decidem. Ao futebol, né, que tem lá o seu federal, a sua International Board, né, o basquete também tem essa International Board, e eles recebem influência do basquete americano, da NCAA, e é uma discussão, né? Uma discussão que algumas pessoas decidem, mas são bem poucas. Eu vou dizer que não enche as duas mãos. Deve ser coisa de umas 7, 8 pessoas no máximo. Né? Os jogadores têm oportunidade de falar, de se pronunciar? Na verdade, todos têm possibilidade de se pronunciar. No próprio livro de regras, tem um e-mail em que você pode entrar em contato com a FIBA, dando sugestões, e algumas são aceitas, outras não. Né? Mas normalmente eles demoram um pouco, mas acabam respondendo. Né? O porquê, as razões, né? Eles têm essa abertura aí para todos os níveis, né? Para todo mundo. Todo mundo tem o direito de tentar, né? Introduzir alguma coisa importante ou retirar alguma coisa do jogo. Né? E eles são abertos a isso. Muito obrigada. Nada. Obrigado, Irene. Vando, por favor, coach Vando, vamos encerrar, vamos agradecer o Reinaldo pela brilhante noite que a gente teve, mais uma no Hoop Talk. Semana que vem, semana 223, com o José Neto. Vamos comparecer, vamos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, o Hoop Talk é isso, viu, galera? É um papo muito gostoso, com muito respeito, que foi a primeira palavra que nós colocamos, né? Quando fizemos, né, quando bolamos o projeto, né, tem que ter respeito aqui, mesmo que você não goste do que o companheiro está falando. E, graças a Deus, a gente está seguindo isso, por isso que a gente está com esse número expressivo, né, de encontros. Coach Vando, por favor. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. E, como diz o nosso amigo Marco Sharp, né? Mais uma noite de gala, né? Do Hoop Talk. Não podia ser diferente por causa do Reinaldo. Reinaldo, meus parabéns, cara. Foi super legal, super aquilo que o Bressan falou. Os técnicos precisam disso, né? E como o Vander falou, se você sabe da regra, você vai ter algumas vantagens e muitos técnicos, a gente sabe disso até de alto nível, que desconhece a regra, né? Então, a gente tem uma pessoa também, o Bira fala, o mago das estatísticas, né, de Mogi, quando ele vem aqui, né, ele também explica sobre estatística e tal, coisas assim que os técnicos também sentem dificuldade nisso, né? Então, muito legal a sua explicação. É bom porque você deixa as coisas muito fácil do que ler aquele texto gigante e ter que interpretar e tal. Muito legal mesmo, Reinaldo. Exatamente. Parabéns pelo que você vem fazendo aí pela arbitragem. E, e a gente, para quem veio a primeira vez, né, Reinaldo, eles não sabem ainda. Depois que a gente encerrar com você, a gente tem a nossa. Como é que é, Bira? Nossa resenha. A nossa resenha. Quando a gente estava na pandemia, vamos ver se ele está aí. O Arodi, você está aí ainda ou não? É um cara do Paraná. A gente Tô bateu aqui. o recorde. Olha lá, o Arodi ali. A gente bateu o recorde de começar às 9 da noite e fomos até às 8h30 da manhã do outro dia, porque ninguém trabalhava mesmo, então ficamos aí a noite inteira falando de basquete. Hoje a gente está numa média de, Bira, umas 2h, 2h30 da manhã. 1h30 da manhã, 2 horas, depende da É, disposição.
Então, depois que o Enaldo se despedir e tal, se vocês estiverem afim de aguentar a Bibi ali, ó, né? E aí a gente fica aqui falando de basquete e tal, todo mundo convidado aí. É bem legal o papo aí. Reinaldo, um abração, cara. Saudade de você. Boa Também, cara. sorte aí, cara. Agradecer, né, gente? Pô, de ver tanta gente legal aí. Eu conheço quase a maioria que tá presente aqui. É muito legal falar de basquete. Eu digo que parafraseando um professor que eu gosto muito, que chama Clóvis de Barros Filho, né? Professor da USP, né? Creio que seja conhecido do professor Medalha. O professor Clóvis, ele sempre fala que quando você tem que ficar naquilo em que você quer que não acabe. Quando você encontrou a sua praia, você não quer que acabe, é porque você realmente está naquilo que você se propõe a fazer. E realmente, hoje eu vivo 24 horas de basquete, eu vivo de basquete, e isso me faz muito bem, sabe? Tem horas que a gente pensa em desistir, tem hora que a gente pensa em que não vai frutificar, mas são momentos como esses aqui, né? A gente vê o interesse das pessoas em se desenvolver, em desenvolver crianças, desenvolver os clubes e as instituições que trabalham, né? É muito legal. E obrigado mais uma vez ao Bira, obrigado ao Vandinho, obrigado ao Vander, que é o que me colocou nesse mundo aí dessa loucura. Obrigado ao Zé Geraldo, que eu não vejo há muito tempo, e pô, foi uma surpresa muito legal. A todo o Muito pessoal bom. aí, todo o pessoal do Rio de Janeiro, que eu sei que está presente, o pessoal de Santa Catarina aí, que está sempre me prestigiando aí, a Luciene lá da Bahia, pessoal, pô, muito bacana. Se eu falar aqui, eu vou deixar alguém sem nome, tá? Obrigado a todos. Hoje eu adoraria ficar na resenha, mas eu estou aqui na casa dos meus pais, eu tenho que cuidar um pouco deles ali, porque já estão com uma certa idade, então vou dar uma descansada, mas próximas semanas, com certeza, estarei aí para aquele bate-papo que a gente faz aí. Estou sentindo a falta do Marco Sharp, porque eu sempre vejo ele agora nos jogos, né? Agora ele vai nos jogos que eu estou, às vezes, apitando, está lá um Marquinho lá na arquibancada, né? Marco, E eu posso falar com ele que eu conversei com o Marco hoje à tarde, ele está doente, ele está com é? problema, ele não está conseguindo falar, ele está assim, então Então, essa é mas a razão dele não estar pode dizer para presente. ele que senti a falta dele aqui hoje. Tá, Ok. gente? Obrigado, uma boa noite Reinaldo, e só um estamos aí à pouquinho disposição de antes, vocês. Parabéns, Reinaldo. só um, Muito bem. só um pouquinho antes de você sair, Reinaldo. Hoje foi um dia muito legal para a gente aqui. Eu sou Michele Mendonça, do Mato Grosso do Sul. E a Crislaine hoje está bem feliz com uma notícia muito Isso, ela foi convocada, né, para um boa. torneio, primeiro torneio internacional dela. Então, Isso é muito assim, bacana, né? nós somos. Isso. Isso, Agradeço você aí por não, com todos certeza os ensinamentos eu tenho aí e a certeza oportunidade. de que ela vai desempenhar muito bem nesse primeiro torneio internacional dela, e daí para frente depende dela, né? Daí para frente depende do trabalho dela. Não, mas você é um grande incentivador aí e com certeza ela é merecedora, sim. Obrigado. Ok. Valeu, Gente, Reinaldo. muito Parabéns. obrigado, valeu, gente. Valeu, Um grande Reinaldo. abraço. Reinaldo, Obrigadão. receba aí meu abraço aí, carinhoso, né? Muito Lembrando Um obrigado, abraço Zé. a dos todos. primeiros Obrigado. tempos lá no Grajaú. Opa, Zé, com Muito certeza. bom, Muito bom, excelente. Fiquei muito feliz, mas muito bom. esclarecimentos fantásticos. Aguardamos os vídeos aí Isso. com intensidade, porque serão Final, mais. final do mês eu estarei dia 23, de 23 a 30 de outubro, a gente vai ter as finais do Sub-19 masculino, Campeonato Brasileiro Interclubes, que vai ser no Tijuca Tênis Clube, né? E espero lá a presença de vocês lá para a gente Quando bater um é? papo. Quando é? Começa dia 24 a 29 de setembro, agora no final do mês. Esse mês, logo Isso, semana que vem, logo. vai ter jogo o dia inteiro no Tijuca. São 8 jogos, 2 no Flamengo, e a gente começa ali às 9 horas da manhã, vai até às 8 horas da noite lá no Tijuca. Valeu. Entrada franca, sem problema, né? Então tá legal. Estejam lá. Grande abraço. abraço. Grande abraço.